Estamos gravando? Tudo bem? Tá no ar mais um Pod né? Seja muito bem-vindo. Você que já conhece aqui, deixa logo o seu like e algum comentário aí, seja o que for, pra gente ter algum engajamento aqui nesse canal. Também, se você não conhece ainda o Pod e chegou aqui, seja pelo algoritmo, seja por indicação, seja pelo que for, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos. Vai também lá no canal Cortes do Pod porque os melhores momentos dessa conversa aqui vão estar lá. Uma conversa maravilhosa que eu vou ter agora com uma convidada super ilustre, que é uma medalhista olímpica do atletismo brasileiro, é a Rosimar Coelho Neto. Rosimar, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, tô muito feliz. Não tem aplauso não aqui? Nenhum efeito de aplauso aí não? Pô, cada vez é... cada dia tem ou não, mas desculpa, continua. Eu tô muito feliz, mais uma vez, estar com você falando da minha experiência como atleta, de hoje na minha vida, como eu estou conseguindo conciliar a vida profissional e como atleta amadora e compartilhar com vocês a minha experiência de vida. Vai ser um prazer novamente. Você que veio aqui antes era eu e o Levi, agora sou eu sozinho no Pod né? Sim. E antes de começar essa conversa aqui, eu tô bebendo água porque eu ainda não gelei aqui, porque eu coloquei alguns para gelar. Mas eu tenho que falar do nosso parceiro aqui, o energético One Token Energy Drink, que é inclusive de um atleta, viu? Um atleta legal. Campeão Parabéns. Mundial, tá no Guinness Book o cara. Que legal, muito Todas bom. as competições de jet ski, a máquina, né? Você vê que o homem gosta de máquina, né? Que e legal. aí ele ganhou todas as competições e resolveu fazer um energético. Então, o One Token Energy Drink, vai lá no www.onetokenenergydrink. Um abraço aí para o Alexander Lenzi e para o Veloso também aí. E você vai lá e você vai saber tudo sobre esse energético, que é um energético diferenciado, porque ele tem um gosto, a depender do sabor que você pegue, de espumante. Ele não tem gosto de energético. Não tem álcool, né? Mas ele tem o gosto de espumante, só que ele deixa você muito doido. No bom sentido da palavra. Deixa você agitadão, dá energia. E daqui a pouco a gente colocou pra gelar ali. E a gente vai abrir um. E também, Rosimar, eu tenho que falar aqui do nosso novo parceiro, o ImuniPro, para você que precisa de imunidade, né? Porque esse clima doido é agora mesmo. Nossa, muito bom. São Paulo tá oscilando demais aqui o clima. E aí você fica com a imunidade lá embaixo, você fica gripado, etc. Que bacana. E aí esse produto, Vou ele experimentar. serve para quem tem pressão alta, quem tem diabetes, Legal. quem tá com a imunidade baixa, etc. Ele te eu ajuda. ando com a imunidade baixa. Então, Ai, que ele bacana, ajuda vou experimentar. a melhorar, e atletas também podem tomar aí. Que legal. Mas vamos passar um videozinho aí para o pessoal conferir direito o que é o ImuniPro, beleza, diretor? Deixa eu coçar aqui meu olho que tá coçando. Foi aí? Tá passando lá o videozinho. Ligue 0800 242 1234. ImuniPro é mais um produto exclusivo da Protect Life. Fazer uma parte de coisa e eu não cuido mais do jeito que eu deveria. Voltou? A gente já estava aqui já estava aqui trocando a ideia sobre, inclusive, o ImuniPro, porque ela estava falando aqui que a imunidade com essa mudança de clima realmente fica difícil, né? Muito. Mas- E como atleta amadora que eu sou hoje, a gente não tem mais aqueles cuidados, aquela alimentação que deveria ter. E a correria, a imunidade acaba caindo, ficando doente. E eu vou experimentar. Experimenta mesmo. Inclusive, eu vou passar aqui pro pessoal. Eu tenho que passar aqui a gente não tem... Eu não tenho aqui no Igual TV, né? Que a gente tem o teleprompter. Aí você lê, eu não. Aqui, ó, é assim, ó. Na internet, no podcast, eu vou falar aqui um pouco sobre o ImuniPro, pra galera saber, entender melhor aqui do que eu tô falando, ó. Que é um combinado de vitaminas e minerais que vão potencializar a sua saúde. Com a fórmula natural e exclusiva, o ImuniPro chegou para combater o cansaço, aliviando dores no corpo, regulando o sono, auxiliando a pressão alta, colesterol, aumentando a sua imunidade e muito mais. Você pode adquirir o ImuniPro ligando para o 0800 242 1234 e aí você pede por esse telefone, sendo que tem uma promoção especial para os 100 primeiros que ligarem aí, hein? No cartão de crédito vai ter uma promoção bem especial. Ligue os 100 primeiros,
Você fala que você viu aqui, aí eles vão ver lá se você for 100 primeiros. Aí você ganha essa promoção. Ou você pode também... Eu esqueci de colocar o WhatsApp aí, né? Do ImunePro. Mas eu vou passar, então, o WhatsApp deles aqui. Porque você pode comprar também pelo WhatsApp, que é até mais prático, né? Então, assim, 1102 5748. O DDD é 1102 5748. Pelo WhatsApp você adquire o seu ImunePro em todo o Brasil, beleza? Valeu, ImunePro. E vai chegar os ImunePro aqui para também dar pro pessoal que vem. Legal. Você já levaria para você experimentar. Também. Eu vou experimentar, porque o que eu li aí é tudo que eu preciso hoje. Mas então, agora vamos falar de esportes, vamos falar de carreira, porque a Rosimar ela é medalhista olímpica no Brasil em 2008, Pequim. 2008, Pequim. Conta pra mim aí, Rosimar, primeiro, porque foi uma... Primeiro, vamos começar pela sua vida. Como é que você se iniciou no atletismo, né? Eu sempre fui uma criança assim, muito ativa, né? Sempre gostei muito de atividade física. Tanto que na rua eu era uma criança que não gostava, menina que não gostava de brincar de boneca. Eu gostava de correr, de brincar de taco, de pega-pega, de pega-bandeira. Então, eu falo que eu treinava e não sabia, né? Porque eram as atividades lúdicas, mas que ativam a velocidade, né? Sim. Então, assim, por eu ser uma criança muito ativa e gostar, isso facilitou nas aulas de educação física. Só que eu gostava muito de vôlei. E aí, com 1,60 m, né? É meio difícil. Era meio difícil alguém me querer num time. Então, eu sempre era deixar de lado. E eu tinha um professor muito bacana, um ótimo professor, que ele, como ele viu que eu gostava, ele falou, não, eu vou te apresentar um esporte. Só que é o seguinte, nós já vamos direto para essa competição. Então, aí você vai chegar lá, Rosemar, você vai agachar, vai ter uma reta e tu corre, mas corre tudo que você puder. Aí eu cheguei nessa competição e, mais uma vez, não me chamaram para corrida. E aí eu falei, caramba, mais um esporte que eu vou ficar fora. E foram lá ver, e por um erro de súmula, meu nome não tinha ido. Mas eu estava inscrita na competição. E, vamos colocar ela para correr sozinha, vamos pegar o tempo dela. Aí discutiram, né? Aí teve um professor que teve ideia e falou, não, vamos colocar para correr com os meninos. Nossa. A gente coloca ela ali na Arraial 8 e vamos ver que colocação que ela vai ficar. E ali eu começo a escrever o meu nome na história do atletismo brasileiro. Eu ganho a prova, eu faço a melhor marca da competição, tanto do feminino quanto do masculino. Tem alguma diferença? Você como atleta, você vê se existe realmente uma diferença entre o homem e a mulher na questão física? Existe. O homem é mais forte, né? Muito mais forte que a mulher. Aí na prática ele correria mais rápido. Ele correria mais rápido. Aí você conseguiu ganhar deles ainda. Eu ganhei deles, por ser mais rápida. Eu não era mais forte, mas eu era mais rápida. Sim. O homem é mais forte, não mais rápido. O que faz eles correrem mais é a força, né? E aí, com treinamento, muito mais. E aí eu ganhei a prova, o 100, o salto em distância. E foi promessa, né? Saiu em jornal, com 12 anos de idade. E a final dessa competição, o Campeonato Paulista Escolar, foi em Cubatão. E lá tinha um professor também, né? Que eu falo que Deus coloca essas pessoas para nos direcionar a vida. Eu não acredito em sorte. Sim. Né? Eu acredito que a nossa vida é direcionada. Coincidência, né? E lá estava um outro professor que me viu correndo, me pegou pela mão e eu falei, eu quero essa menina na minha equipe. Né? E com os 12 anos de idade eu fui contratada para uma equipe. E aos 15 anos eu deixo a minha cidade, que eu sou do Vale do Ribeira, uma cidade de 20 mil habitantes, Miracatu, e vou para Cubatão, iniciar minha carreira. Com 15 anos de idade, eu já vou para o rendimento. Caramba, né? desde cedo já... Desde cedo. Você vê que é o esporte que chama, né? E você tem que também estar atento a pegar a oportunidade, né? Eu sempre fui uma criança ativa e eu, por ser uma cidade pequena, uma família muito humilde, e eu queria fazer alguma coisa da minha vida ser diferente. Né? Então, quando eu vi que o esporte ia me proporcionar isso, eu fui com tudo. E realmente foi algo que foi transformador para a minha vida.
Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e ao esporte Sim. pelo que eu sou hoje. E dali em diante Aí você começou a ganhar mesmo como atleta? Tipo... aos 12 anos de idade. Caramba. Aos 12 anos de idade. Eu vivo do esporte desde os 12 anos de idade. Mas aí você deixou sua família? Eu tive que deixar minha família, né? E fui morar em Cubatão para poder treinar. Porque, na época, o Vale do Ribeira era escolar só, né? E eu já estava no nível para começar o treinamento. Que é a idade, né? Para começar treinamento. Cedinho. É cedo. Com 15 anos, Nossa, você já tem que estar começando a treinar. E aí eu fui. E segui minha carreira. A partir dos 15 anos, eu fui morar em Cubatão. De lá para São Sebastião. Aí depois São Sebastião, Litoral Norte. E aí vim para São Paulo e fiquei aqui até encerrar a carreira. Mas me diz uma coisa, o atletismo ele tem várias modalidades, né? Várias provas. Várias provas. Sim. Mas aí, como é que você que escolhe quais que você quer? Ou é o treinador de acordo com o seu perfil? Não, é assim, é com a sua característica, né? Você vai, eles te colocam, por exemplo, hoje em dia você pega uma criança e experimenta ela em várias provas, né? Ela vai correr, ela vai saltar, ela vai arremessar. Eu nunca me colocaram para arremessar pelo meu porte físico. Você já olha o porte físico da criança. A criança tem que ser mais gordinha, assim, pra... Ela tem que ser... Não necessariamente. Mas ela tem que ter um ombro mais largo. Entendeu? Ela não precisa ser gordinha, ela tem que ser grande. Ele observa isso. O treinador, ele observa tudo isso. Por exemplo, ele não iria me colocar para fazer salto em altura, com 1,60 m. Não daria. Ele não daria para eu fazer salto com vara. Salto em altura, a pessoa também tem que ser alta. Tem que ser alta. Teria que ser alta. Assim, Caramba, então aquela vara é resistente, hein? É. Não, aí a vara também você tem que ser alta. Porque tem salto à altura, que você salta sozinho, é vertical. Sim. E tem um salto com a vara. Com a vara. Né? Então, assim, o treinador, ele tem que estar de olho nisso. Aí ele vai olhando a característica da criança e vai colocando, vai tentando encaixá-lo na prova. Aí eu falo que o atletismo é um esporte muito democrático, porque todo mundo pode, né? Os mais fortinhos, os maiores, os baixinhos. É verdade. Então, todo mundo pode praticar atletismo. Cada um tem a sua modalidade ali que pode se adequar. Pode se adequar. E aí, com o seu esforço, com a sua dedicação e um pouquinho de talento. E disciplina, né? Muita. Bastante disciplina. Mas acho que é 80%. Mas aí, e aí, como é que você chegou lá no... Eles já sabiam mais ou menos onde você ia se encaixar, que seria Na velocidade. Na velocidade. Sim. Mas dentro da velocidade existem quantas provas, mais ou menos, você sabe? Sim. Ó, na velocidade, você faz os 100 metros, o 200 metros, até o 400 metros é considerado velocidade. É uma velocidade continuada. Não é que nem a velocidade de sprint, que nem os 100 metros, mas é considerado velocidade. Então, todas essas provas são consideradas velocidade. Aí tem os 100 metros com barreira, Sim. os 400 metros com barreira, os 110 com barreira. Todas essas provas é velocidade. Inclusive o salto em distância. Não velocidade, mas é uma prova muito técnica e precisa de velocidade e explosão. Né? Então, quem faz as provas de velocidade provavelmente salta também. Então, nessas provas eu encaixaria. Então, todas essas provas eu fiz dentro do atletismo. Entendi. Eu corri 100, 200, 400 e fiz salto em distância. E qual que você prefere? Qual que você gosta mais? Eu gostava muito de correr os 200 metros, porque ele não era uma prova tão tensa que nem um 100 metros. Os 100 metros é uma prova extremamente tensa, porque você treina a vida inteira e você não pode errar. Por nada na sua vida. Você não pode sair antes, porque se você queimar, você está fora. Você não pode ficar no bloco, porque senão não tem mais como não tem mais como buscar. Sim. A não ser que você seja um Bolt de quase 2 metros de altura, né? Mas é uma prova muito difícil de se fazer, muito tensa. O atleta tem que estar muito concentrado. E o 200, ele te dá não que seja melhor, mas ele te dá um espacinho. Se você tem um erro, você dá um tempinho de você consertar. Eu me sentia um pouco mais confortável para correr o 200 metros, mas tanto no 100 quanto no 200, eu conseguia me sair bem. Agora, me diz uma coisa, eu tocava bateria, né? Quando eu era mais novo. E aí, eu queria ser baterista e tudo, e eu treinava muito velocidade nas viradas. E eu tinha medo de malhar e perder a flexibilidade aqui. Rápido. Porque eu sentia que quando eu malhava, eu ficava meio duro. Travado.
no atletismo vocês fazem algum exercício de perna ou você também tem medo de travar? Existe isso. Não, ele trava. Assim, a gente tem um período para fazer esse trabalho de força maior, né? Que a gente fala que é o período de base, que é o período que a gente faz muita força, a gente pega muito peso, né? E ganha muita massa muscular. São 3 meses. Geralmente, aqui no Brasil, de setembro, vamos supor, até janeiro. O atleta treina muita força. E logo depois, o treinador já vai tirando, para não ter esse problema que você falou, para a gente não travar. Porque quando você faz um trabalho de força muito pesado, realmente você diminui a velocidade, né? E, na verdade, vocês já malham quando vocês correm, né? Porque, queira ou não, os músculos todos são forçados ali. Muito forte. Mas a gente precisa fazer um trabalho de força diferenciado, porque a gente precisa de muita força para correr 100 metros. Né? A velocidade. Mas ele atrapalha, sim. Então, assim, ele faz o planejamento. Né? Então, assim, no período de competição, a gente faz o trabalho de força, mas mais leve. E mais rápido, mais explosivo. Então, a gente faz um outro tipo de trabalho, mas continua fazendo com carga leve e rápida. Então faz sentido, tá vendo aí o que eu achava? Muito sentido. Muito. Porque eu achava que era loucura minha, mas não é. Porque eu sentia quando eu fiz um pouquinho de tempo academia e começava a ficar travado o braço. Então quando eu ia tocar, eu sentia o negócio travado. É isso mesmo, isso que acontece. Então no atletismo também o cara pode... E vocês devem fazer muito trabalho para reforçar o joelho. Tem muito problema de joelho? Assim, o velocista nem tanto, né? Os saltadores têm muito problema na articulação do joelho. Né? Porque é muito salto, muito impacto, né? A gente, velocista, a gente tem muito rompimento muscular. Caramba. É contratura muscular, estiramento. Aí então, cai no chão e lá fica. É uma dor insuportável. Você imagina, você tá correndo e seu músculo estira. É uma dor, eu não consigo nem lembrar. As pessoas caem, você vê que ela tá correndo e ela bota a mão, ela perde toda a velocidade, porque você tá vindo numa velocidade. Você tem, imagina um elástico, você puxa, ele volta. É uma dor insuportável. E aí vocês comem mais o que, assim, pra... Muita fibra, proteína. Né? Não, proteína. A gente come o velocista, a proteína é altíssima. E ela ajuda a segurar os... A repor o músculo, né? A deixar a gente mais forte. Caramba. Então, o carboidrato, mas a maior ingestão é a proteína. E a maior dificuldade que a pessoa tem com a idade, né? Vai passando o tempo, a pessoa começa o quê? Com 12 anos, vai. Foi a sua idade, mais ou menos. Foi a minha idade. 12 anos. Que idade, assim, que ela fala assim, pô, agora tá na hora de eu sair do profissional? Então, depende de atleta por atleta. Tem atleta que vai aos 40 anos, a velocidade é mais difícil. Eu fui até os 37. Mas, assim, eu ganhei uma medalha com 31 anos, que foi o meu auge. Aí, até acho que os 32 eu consegui. Só que como você vai para o alto rendimento, demora para cair, né? Cair mesmo, né? Então, assim, vai caindo, aí o atleta percebe, não dá mais para mim. E aí não tem por que você ficar lá se desgastando, perdendo para todo mundo, ninguém mais te respeitando dentro da pista. Você acaba se estimulando quando você não é mais respeitada dentro da pista, que ninguém olha para você e fala assim... Esse aí já tá... Já era, né? Aí você fala, eu tenho que... Mas é porque é muito competitivo, né? O atleta é muito competitivo. Ninguém precisa falar pra gente que a gente tá na hora da gente parar, a gente sabe. É a hora que a gente... E acaba também perdendo o estímulo, você já tá cansado de estar ali. E quando não começa a ser prazeroso, você fala, tá na hora de eu ir embora. É fase. Agora, na sua vida, você foi competitivo assim? Quando você percebeu, tipo, que você tinha um instinto, assim, de atleta? Porque, pô, geralmente eu vejo que os caras são bem competitivos. Não gosto de perder de jeito nenhum, né? Então. Eu sempre fui muito competitiva comigo mesmo. Porque eu fazia um esporte individual, né? Então, assim, não era diretamente... Então, assim, eu sempre procurei fazer o meu melhor dentro da pista. Eu falei, não adianta eu ganhar da minha amiga, porque a gente, aqui no Brasil, a gente era adversário só lá dentro da prova, que todo mundo treinava junto. Então, assim, não adianta eu ganhar e eu não fizer o meu melhor. Então, assim, eu procurava sempre fazer o meu melhor. Então, o meu maior adversário era o cronômetro. Quando eu chegava e fazia a minha melhor marca, eu ficava extremamente satisfeita. Então, assim, a minha visão de competição era o cronômetro. Então, eu queria sempre estar melhorando com ele, não ganhando a prova em si. Ganhar a prova, para mim, era a consequência, né, de fazer uma melhor marca. Então, o meu objetivo era traçado dessa maneira. E você ganhou a medalha nos 100 metros... Era 100, só que é 4 por 100, não, que é revezamento. Era revezamento, né? A prova é o revezamento, 4 por 100. Foi onde eu ganhei a medalha. E aí é quanto tempo mais ou menos 100 metros aí?
correndo? Não mede. Hoje até mede, né? Mas é o total. É o total. É o total. Hoje tem até as parciais, mas quando eu corri, não tinha parcial de cada uma. Eles viam só quem chegava primeiro e pronto. É. Ah, entendi. E é difícil pra caramba porque você tem a velocidade do 100 que você falou que é estourado, né? Uhum. E você tem a coordenação com a outra pessoa. Pra passar o bastão. É assim, gente, é muito treinamento. E o Brasil, a gente foi considerado ter a melhor passagem de bastão. O Brasil ainda é considerado, né? Tecnicamente melhor. A gente talvez não, a gente não é melhor no individual, na corrida. Mas na técnica, na passagem, a gente é muito rápido, né? Então a gente consegue sincronizar a corrida com a passagem. Entendi. Que é muito difícil. Por isso que a gente hoje é considerado uma das melhores passagens do mundo. Se cair o negócio. Já era. Não tem como Perdeu. pegar. Muito difícil. E cai longe, né? Porque só na Não, velocidade. você viu? Na velocidade que o bastão vem, na hora que ele cai, ele vai lá pro outro lado. Caramba, Não tem como velho. pegar. Já era. E aí você pode estragar o jogo dos 3, né? Porque de são 3 4. pessoas. Responsabilidade É uma absurda. responsabilidade. Na verdade, assim, né? Porque assim, caiu o bastão, a equipe inteira perde. Perde. Não é um só, né? Então aí você pensa bem o que você vai fazer para não prejudicar as outras. Dá um friozinho na barriga quando vai começar a competição? É normal. Todo atleta tem que sentir esse friozinho na barriga. Qualquer pessoa, na verdade, o que diferencia de alguém preparar, de você estar numa... Eu sofria muito com esse friozinho na barriga, sabe? E aí, uma vez, eu conversando com o Joaquim Cruz, e aí ele me falou, Rosinha, porque o pessoal da comunidade do atletismo me chama de Rosinha, né? É normal, você tem que sentir isso. O dia que você não sentir mais isso, para. Porque todo atleta tem que sentir. A diferença é que você vai saber controlar esse friozinho na barriga. Porque você está treinada, você sabe o que você vai fazer. Mas esse friozinho, essa adrenalina, todo mundo tem que sentir. Que vai chegar numa final olímpica, você tem que estar com ele. Se você não está, você não sai do bloco. Não sai do bloco. A diferença é que você tenha consciência de que você está preparada para fazer o seu melhor. Sim. Então, assim, depois disso, eu sempre soube lidar com esse friozinho na barriga. É porque eu vendo, assim, os estádios, né? O pessoal competindo, seja... ali no Ibirapuera, eu acho que tem direto, é karatê, parece. Tem muita competição ali de karatê. E tem, eu acho, também de atletismo. Teve ali. muitos, né? Aí a pista lá agora tá fechada. Ah, tá fechada a pista Tá lá? fechada. Ah, mas por quê? Porque... Então, antes queriam derrubar, teve todo de fechar, né? Eu acho que é mais por política, problemas políticos, né? Então, mas eu via... a gente vê no futebol, por exemplo, o pessoal, a festa que é, né? E eu imagino uma Olimpíada como não deve ser. Mas monte de gente olhando e filmando, né? Que é pior, dá pra ver detalhe de erro. Mas todos que estão ali estão muito bem preparados psicologicamente, fisicamente, para lidar com aquela situação. Às vezes hoje eu de fora, a gente fica mais nervosa com quem tá lá dentro da pista. Que nem quando um jogador vai bater um pênalti. Sim. Meu Deus, que nervoso, vai errar. Mas o cara que tá ali, ele tá preparado para aguentar toda aquela pressão, aquela situação que tá acontecendo no momento, né? Às vezes, eu mesmo não ouvia um barulho. Não ouvia um barulho. Totalmente focada. Totalmente focada no que eu tinha que fazer. Você imagina aquele... Lógico, na hora da largada, dos 100 metros, da saída, o estádio para. Né? Tem um silêncio. Mas na hora que o juiz deu a largada, aquilo vira um... Eu não presto atenção em barulho nenhum. Mais nada. Em nada. É só em passar o bastão para... Que no caso era a Lucimar. Agora, essa medalha que vocês ganharam foi uma odisseia, pode chamar? Foi meio que uma briga, porque tinham feito meio que não sei se eu posso falar que foi uma desonestidade delas. Sim, pode falar? Pode? Pode. Então, elas foram meio desonestas. Quem? As russas. Sim. E aí foi um drama, né? Até a gente descobrir, né? Que, assim, todo mundo que... Até então, até 2016, quando começou essa história, para mim, eu sempre acreditei em valores, né? O esporte me proporcionou valores. Então, assim, eu nunca duvidei de quem estava correndo do meu lado, mesmo porque as 3 primeiras equipes vão para o doping.
né? Vamos fazer exame antidoping. Então, a gente tá tranquila, saiu o resultado. Todo mundo já sabe que vai fazer, né? Todo mundo já sabe que vai fazer. Os 3 primeiros colocados vão. E aí, do 4º ao 8º, existe um sorteio e pegam um de cada equipe. Ainda tem Mas isso. as 3 primeiras, todo mundo vai pro doping. Então, assim, sai o resultado, você tá tranquila. Pô, tá todo mundo ali muito honesto, né? O esporte proporciona valores, eu acredito muito nisso, continuo acreditando, Sim. né? Então, quando as pessoas me perguntavam, eu falava, é justo, né? Mas aí, quando começou em 2016, né, aquela denúncia do pesquisador, né, Ícaro, que tem até um documentário na Netflix, né, o Ícaro, é Ícaro que chama? Ele foi pesquisar sobre... Não, ele é assim, depois quem puder assistir, assiste, é muito legal esse Qual o nome documentário. Ícaro. O nome do documentário é Ícaro. Que é o nome do cientista que elaborava os dopings, né? As substâncias para os russos, por mais de 20 anos. Caramba. E aí bate na consciência dele, ele diz que ele tinha que denunciar. Então, um dos amigos deles que fizeram parte morreu na Rússia, que falaram que infartou, mas ele fala que esse cientista nunca teve problema de infarto. Assistam, que é muito legal. Cara, um atleta morreu. Vou assistir, Ícaro. E ele não morreu porque ele foi embora para os Estados Unidos fugido. Então, ele mora nos Estados Unidos, né, com segurança americana, porque ele fez toda uma denúncia, né? Isso é político lá na Rússia. Sim, todo mundo pra tira. Rússia, misericórdia. O cara tem que sair Né? mesmo. E aí aparece todo esse escândalo de doping. E o Comitê Olímpico foi rever, né? Foram refazer. Mas peraí, tinham feito os testes e não tinham encontrado. O que acontece? Quando a gente vai fazer o exame antidoping, você colhe 2 vidrinhos de urina e 2 de sangue. Porque se faz em Jogos Olímpicos, você faz 2. Né? Tanto de sangue quanto de urina. Então, é a amostra A e a amostra B. Na hora, vai a amostra A e a amostra B fica guardada. Entendeu? Na amostra A, havia-se uma troca dos vidrinhos russos. Eles trocavam por de outra pessoa. Velho, que desonestidade Pois brava, é. velho. E aí eles trocaram. Né? Tinha alguém infiltrado dentro lá que fazia isso para eles. E aí, depois dessa denúncia, essa amostra B, que ficou guardada, ela fica por 10 anos, né? Olha, ela só fica e depois caduca. E com 8 anos houve toda essa denúncia. Aí eles vão lá, Faltam 2 refazem esse análise e constata que uma das meninas do revezamento por 100 também estava usando substâncias proibidas. Rapaz, mas os russos também vão te contar, hein? Eles são danados. Rapaz, os caras não brincam. Não brincam, não. E dizem que, agora mesmo parece que foi encontrado aí a gente no Brasil, a gente nos Estados Unidos, tipo espião, né, russo. Eles gente infiltrada. Os caras são loucos, velho. Infiltram em tudo que é lugar. E tinha lá dentro da agência de antidoping. Então você esperou 8 anos? Não, mais, né? Porque eu ganhei a medalha em 2008. Eu fui receber minha medalha em 2017. Caramba, 9 anos. Velho. 9 Mas anos. não recebeu nenhuma indenização? Deveria, né? Deveria, Processar. Na verdade, eu sempre pensei nisso, mas em processar o Comitê Olímpico Russo. Porque eles foram responsáveis por isso, né? Mas, enfim. Mas deveria partir da própria organização, né? Na verdade. Né? Porque deveria falar assim, pô, temos atletas aqui que foram prejudicadas. Muito, né? Pô, anos de prejuízo. Anos de prejuízo. Mas, assim, sabe, Abner, eu acredito... Só de eu ter recebido a minha medalha, eu fico muito feliz de Deus ter me proporcionado em vida. Sim. Saber que os meus 20 anos de treinamento valeu a pena, de tudo que eu aprendi dentro do esporte, a honestidade, que é um dos valores mais conquistados, sim, que vale a pena, entendeu? Eu continuo pensando sim, dessa maneira, entendeu? Incentivo os meus alunos, a minha filha, nesse caminho. Então, assim, eu fico muito feliz por ter acontecido todos esses momentos bons e eu foco neles. Sim. Para eu poder seguir e ser experiências feliz. Todas, né, que você teve. E esse tempo que você ficou esperando, você não ficou esperando que você nem sabia. Nem mas sabia, nem imaginava. Mas nesse tempo aí você continuou no esporte e eu competindo? Continuei, sim. Na verdade, assim, em 2008, né, eu fui até 2011. Eu fui campeã pan-americana em Guadalajara. Que massa. E aí,
Aí eu começo a encerrar realmente a declinar. Você sentiu que tava... Tava na hora já de parar. Mas eu continuei sem saber, sem ter todos aqueles méritos de medalhista olímpica. Sem saber. Sem saber que eu era... Rapaz, que loucura. Loucura mesmo, né? Mas aí eu encerro a minha carreira em 2015. A carreira, no caso, no esporte profissional. No esporte profissional. Que hoje, para ter uma qualidade de vida, para seguir bem, eu me tornei uma atleta amadora no fundo. Né? Você imagina, eu velocista, vou correr rua, correr longa distância, né? Que a gente chama de fundo. 5 quilômetros, no máximo 10 quilômetros para treinamento. Mas é um foco para eu poder me continuar ativa, sabe? Me sentir bem, ter uma qualidade de vida, manter E se parar, peso. o corpo deve sentir, né? Sente muito. Tem atleta que infarta, morre. Então, o corpo tá acostumado com aquela Aquele adrenalina. ritmo, né? O com- coração do atleta ele é maior, né? Na verdade, de quem pratica atividade física, o coração é maior. Caramba. Porque tem que... É um músculo Sim, que você trabalha, sim. como qualquer outro, né? E aí você aumenta ele, que nem outro músculo. E aí, Sim. quando você para, ele diminui. Ah. Então, Você tem a que manter gente um ritmo ali. tem que de- manter um ritmo. Pelo menos para a qualidade de vida. Existem alguns... Será que já gelou o energético? Lá? Pô, se você puder ver, trazer pra gente o meio dela. Ah, vai ficar na Beleza. Mas assim, eu tava vendo que eu vou dar um exemplo assim, bem feio até a coisa, mas assim, minha avó parece... Minha avó ela teve, parece que era isso, assim. Não sei se era só isso. Mas é Alzheimer, eu acho. E os médicos falaram que geralmente as pessoas têm Alzheimer quando elas estudam muito, leem muito, e ela era de escola, etc. Foi professora, coordenadora, não sei o quê, e era muito ativa. E aí diz que quando você estuda muito e você para de vez, aí o cérebro sente. Então, geralmente... Assim, não é que isso qualquer pessoa que faça isso vai ter, mas quem tem a propensão sim, vai ter a sim. doença do Alzheimer, né, no Porque caso. você acostuma, é que nem hoje, gente, assim, eu, dos 12 aos 37 anos, eu condicionei o meu cérebro a pensar de uma maneira, a minha vida. Hoje eu não consigo comer mal. Eu não consigo. As pessoas, mas relaxa. Eu falei, não é, gente, eu passo mal se eu comer. Você entendeu? Sim. Demais fritura, se eu tomar demais refrigerante, eu passo mal. Sim. Você imagina você passar a vida inteira fazendo aquilo É. e falar, não, agora não. Você vai ter algum reflexo no corpo. Tem um reflexo nisso, entendeu? Então, assim, para que eu tenha uma qualidade de vida, eu prefiro seguir, não como eu era atleta, Sim. logicamente, mas ter uma atividade física, ter uma alimentação um pouquinho mais adequada, Sim. você entendeu? Não tanto... Você não tem um dia do lixo, não? Tenho, Que sim. come um monte de besteira? Na verdade, uma nutricionista me deu uma bronca uma vez quando eu falei esse negócio do dia do lixo. Os nutricionistas não gostam que a gente É? fala isso. Não, porque ela fala, você come lixo? Ah, Aí eu parei para ela. Ela falou, por acaso você come lixo? Qualquer alimento não é lixo, independente se ele é sim. saudável ou não. Ele não é lixo, então não fale isso. Mas é verdade, né? Aí nunca mais falei. Mas assim, tem o dia que eu faço as minhas lambanças de comer, tomar refrigerante. Eu não me proíbo, né, Sim. de nada, mas eu controlo toda essa minha vida. É bem mais regrado do que... Até qualquer outra naturalmente, pessoa. né? É naturalmente, porque você está acostumado. É natural. Você passava muito desejo quando treinava? Não. A gente não passa porque a gente sabe que a gente precisa fazer aquilo, né? Então, assim, nunca passei vontade de comer isso, comer aquilo. Nunca foi, porque, assim, o meu sonho, o meu objetivo era muito mais alto que qualquer desejo. Nem pensava em comer, assim, Não, besteira? que nem a gente fala, o atleta, ele não consegue degustar. Ele não come para degustar. Ele come porque ele precisa comer e tá bem para Pra ter treinar. energia. É isso. Então, assim, eu mesmo nunca passei vontade. Dizem que... Dizem não, né? Eu acho que isso é científico. Quando você corre, ou quando você faz qualquer exercício, não sei se é só pela manhã ou qualquer hora, o corpo libera, né? Esqueci. Como é o nome, meu Deus do céu? Tem o nome da substância que eu sabia até. Que relaxa a pessoa, na verdade. No começo é difícil, mas depois é a dopamina, eu acho. Que aí diz que dá sensação. Então eu acho que o atleta ele deve ser meio viciado nisso. Muito. É um vício. A nossa vida, isso daí é um vício. Porque, assim, traz
prazer pra gente, né? As pessoas falam, puta, você fica numa pista ficava numa pista 8 horas, não tinha final de semana, não tinha festa, não tinha... Você era feliz? Muito feliz. Sim. Porque quando eu entrava numa pista e realizava o que eu tinha trabalhado para aquilo era o máximo. Então, Sim. a gente... Aqueles momentos que a gente vive dentro de pista tá trazendo felicidade pra gente também. Não é uma coisa ruim. Sim. Não, imagina. O atleta... Tanto fisicamente você sente, como o corpo mesmo libera, né? As substâncias, como pessoalmente também, né? É uma coisa que você escolheu, você tá Sim. podendo se dedicar. E é difícil no Brasil as pessoas se dedicarem ao que gostam. Muito difícil. Né? Muito... Ou encontrarem algo que ela ama e ela tá ali no caminho. É bem difícil É isso. muito difícil mesmo. Eu falo que eu fui uma pessoa muito abençoada, porque, sabe, desde os 12 anos fui direcionada, Sim. sabe? Nunca passei por apertos, né? Tem muito atleta que passa. Graças a Deus eu não tive. Tive equipes que me apoiaram, pessoas que me apoiaram. Então, essa parte eu não tive, mas é muito difícil. Agora, quando você já entra no alto rendimento, que você já está fazendo resultado, as coisas ficam mais fáceis. Mas o mais difícil é você chegar aqui. Chegar aqui. E aí... E aí tem que ter um olheiro, como é isso? Como você, o cara viu... Que nem no meu caso, aos 12 anos, uma pessoa me viu correndo e quis me apoiar. Hoje em dia, você procura pessoas assim, que são boas em algum esporte? Você Sim, atua eu de alguma trabalho forma? hoje no SESI, né? Hoje eu era treinadora no SESI, que atuava com crianças dos 6 aos 17 anos. Então, a gente oportunizava. Nesse meio, a criança tem a oportunidade de se tornar um atleta ou não. Mas, assim, o projeto é formar cidadão. Né? Então, Entendi. se ele vai ser atleta ou não. Mas, por exemplo, assim, eu, como trabalho numa instituição do SESI, e que está lá dentro de uma escola, que tem criança, a minha filha treinava comigo, né? Então, ela já teve essa oportunidade. Ela não tá treinando mais? Porque agora eu sou coordenadora. Ah, Ela vai ter um outro treinador. Né? você falou com um pesar? Agora ela vai... Até melhor que eu não... Porque mãe, treinadora, não vai dar certo, não. E aí... Você pegava muito leve ou você reclamava? Eu sou muito exigente, sabe? É muito complicado para um atleta que ele chegou num nível que eu cheguei, que é a medalha, você trabalhar com iniciação. Trabalhar, porque você sabe o caminho que tem que ir. Paciência. Então, a escolha de ir para a coordenação foi por conta disso. Entendi. Entendeu? Nós somos muito exigentes, se tornamos pessoas muito exigentes, sabe? E não é o caminho quando você está trabalhando com criança. Sim. Né? Não é o caminho. É verdade. Não é o caminho, é logo depois. Só que a gente se torna uma pessoa muito exigente e tal. E aí eu achei melhor eu seguir ir para a gestão, não que eu vou sair da frente do esporte, mas Sim. eu vou estar só na gestão. E como é esse projeto lá, esse que você trabalha lá? Como é que essas crianças entram lá? Então, é um programa gratuito, né, que o SESI tem nas cidades, que chama Atleta do Futuro. E, assim, é gratuito, eles têm parceria com as prefeituras que querem, né? E crianças de 6 a 17 anos que pratiquem esporte. Faz a inscrição lá na nossa unidade em registro. Temos o atletismo e a gente tem as parcerias com a prefeitura. Passa por alguma seleção, alguma coisa assim, não? Não, só se tiver não passa por seleção. A gente faz sorteio. Os que chegarem primeiro, se tiver mais que 30, vai passar por um sorteio, mas não seleção. Entendi. Você entendeu? Criança de 6 anos você não seleciona. Mas aí vai crescendo lá, tem E aí os a níveis, criança vai se desenvolvendo lá dentro, né, até os 17 anos. Ela tem a então dá. oportunidade até os 17 anos. Porque o que o SESI entende? Que até os 17 anos a criança já se desenvolveu, ela vai saber se ela quer ser um atleta ou não. Sim. Até os 17 anos, porque para você também continuar só, você perde tempo da sua vida. Então, até os 17 anos, você consegue detectar se ela vai ser um atleta ou não. Caramba, é tipo uma peneira, né? E a criança não sabe. Ela não sabe que é uma peneira. Ela não sabe, ela não tá passando por esse momento de pressão. Entendi. Ela tá Ela só sendo tá- ela tá praticando. E ela mesma vai perceber. Que nem eu tive uns alunos, uns atletas, eles eram bons, né, assim, mas não a nível, talvez, de chegar a Jogos Olímpicos, a gente não sabe, porque ele optou por fazer medicina. Aí ele, aos 17 anos, ele chegou, professor, eu queria te falar uma coisa. Eu vou deixar de treinar.
Eu falei, mas por quê? Porque eu quero seguir a medicina. Eu fiquei extremamente feliz, porque o esporte é isso. Sim. É diferenciar uma pessoa, aos 17 anos, já fazer escolhas. Sim. E aí ele viu que o caminho dele seria melhor na medicina e ele foi para a medicina. Sim. Né? Então, esse é o caminho que a gente proporciona. Mas a idade ideal pra pessoa, então, seguir carreira mesmo como atleta é 17? Não, até os 17 anos você vai saber Se tem condições ou não. se você tem condições de ser um atleta profissional. E tem... Tem as exceções, né? Por Sim. exemplo, o Claudinei Quirino começou aos 19 anos. Caramba. Então, o Ademar Ferreira da Silva, acho que alguns 20 e poucos anos, mas eles vieram de outros esportes e foram para o atletismo. Não quer dizer que nunca praticaram. Eles foram de um outro esporte e foram para o atletismo. Alguma coisa você tem que estar praticando. Entendeu? Mas pelo que você vê lá e sua experiência, quando você cuidava das crianças mesmo, tem criança que chega assim, você fala, velho, essa criança não tem jeito nenhum, e depois ela se destaca? Ou não? É igual o jogador, dizem, né? Que você já percebe se o menino vai ser bom de bola ou não. Não, para ser um atleta, sim. Você percebe. Você já percebe, Você já percebe. Assim, o que mais me faz é a criança gostar. O primeiro requisito, a criança tem que gostar. Aí você vê a criança que está lá porque o pai quer que faz atividade física. E tem a criança que ela tem já paixão. Essa criança, você já diferencia. Ela é diferenciável. Ela gosta de estar aqui. Ela faz com amor, com carinho. Dos 6 anos, por exemplo, essas crianças lá estudam no integral. Das 7 às 4h30. Né? E depois eles vão praticar esporte. Então, você percebe. A criança está lá alegre, correndo. Ela gosta de estar ali. Ela já é diferenciada. Já saiu algum atleta de lá? Ainda não. É difícil, né? É difícil. A gente começou o atletismo lá há 3 anos, né? Para fazer um atleta... Mas vocês encaminham? A gente encaminha. E como é esse processo? Tipo, vai... Porque futebol tem clubes, né? Não, o SESI também. Ah, tem clubes de atletas. Sim, lá a gente trabalha com iniciação até o treinamento. Mas existe o rendimento que é aqui em Santo André. Se por um acaso lá se destacar um atleta e ele quiser vir, ele vai vir treinar com a equipe de rendimento do SESI. Já entra para um clube mesmo. Já entra para treinar. E ele ganha. E ele ganha. Ele ganha. Mas aí ele tem que ser profissional. Tem que estar já no nível. Já tem que estar no nível, né? E aí tem que largar a família também, todo mundo, vir pra cá. Fica tipo internado aí, né? Fica, tipo... Não é internado. Assim, ele vai ter escola, ele vai treinar. Só que ele vai treinar já com um treinador que treina rendimento. Sim. Né? Porque lá a gente faz só um trabalho de iniciação. A gente não passa treinamento para as crianças mesmo. É iniciação né, ao esporte. Eles vão conhecer o esporte. Desse conhecimento, sai uma criança, olha essa criança, aí você manda, olha, que é o treinador aqui de Santo André, ó, esse menino está destacando. Ele vai para as competições, a criança vai, e aos poucos a gente vai avaliando. Existe olheiro, ou existe algum tipo de negociação de atleta, no atletismo, no caso, para fora, igual o jogador? Não, do não basquete, existe. futebol? Não existe? Não existe. É muito diferente o futebol de qualquer outro esporte. Não aqui existe. não. Então você vai realmente competir só pelo seu país mesmo. Não tem como você entrar em competições, por exemplo, locais em outro país. Não, você vai, mas não que você vai competir por uma outra equipe lá fora. Entendi. O atletismo não tem, você tem que competir pelo seu país. Mas seria interessante, hein? Assim, não sei se faria sentido, mas... imagine que legal um time aqui no Brasil de atletismo poder contratar os maiores do mundo, tá ligado? Como você falou aí, o Bolt, né? Então, mas a gente tem uma outra visão, né? O atletismo, por exemplo, a gente dá... Se a gente traz de fora, e os nós? A gente vai tirar... A gente já tem tão pouco. Se você imagina, a gente quase não tem patrocínio para pagar os atletas nossos. Imagina então, você traz os de fora. Precisa de mais investimento. Então não tem como. Aí você tira a oportunidade nossa de estimular as crianças a praticar esporte. É que está em expansão, né, o atletismo. Na verdade, é um outro esporte, é outro diferente. Esquema, É diferente, né? Existe, no caso, quem é o melhor do mundo hoje no atletismo? Em que prova? É isso aí, né? De velocidade, né? Que eu hoje, acho que é mais... por exemplo, a gente fala... Vamos falar do nosso. Hoje é o Alisson, no 400 com barreira. 400 com barreira. 22 anos. Caramba, novinho, velho. Novinho. Foi
campeão mundial, ficou 3º lugar nos Jogos Olímpicos. Cara. Hoje é o fenômeno nosso, é o Alisson. Alisson dos Santos. E no feminino? Tem isso? Nós tivemos uma menina agora no salto em distância, que ficou em 3º lugar também. Mas hoje, o nosso, sim, fenômeno é o Alisson. O fenômeno mesmo, ele que é o diferencial. O diferencial do nosso país hoje é o Alisson. Nós temos o Thiago Braz, do salto com vara. Que também está se destacando. Que foi medalhista olímpico, né, em 2016 e agora no Mundial. Ganha muito dinheiro? Tem muito patrocínio o atletismo? Tem. Você não vai ficar rico que nem um jogador de futebol. A gente não pode comparar nunca com futebol. Não, é futebol, nem um esporte, eu acho que pode. É fora daqui. Mas você consegue viver bem. Hoje, a Caixa, no caso... A Loterias Caixa. Loterias Caixa. Ela é patrocinadora do atletismo brasileiro. Então é a patrocinadora oficial. Oficial do atletismo brasileiro. Aí qualquer pessoa que tiver... Mas, por exemplo, digamos que você, uma outra marca queira te patrocinar, ela pode ou não? Só pode a Caixa? Não pode. Ela não pode. Nenhum banco. Mas se for outro... Outro patrocínio, sim. Só não pode ser um outro banco. Entendi. Porque vai dar conflito, né? Vai dar conflito. Mas, por exemplo, a Puma é a patrocinadora do atletismo brasileiro. Você entendeu? A Neon, que é a Prevent Senior, né? Que é convênio médico, é patrocinadora do atletismo. Você só não pode ter conflito. Por exemplo, 2 patrocinadores de marca esportiva. Bom, mas o atleta em si, por exemplo, o Alisson, ele é patrocinado pela Adidas. Mas quando ele está na seleção brasileira, ele tem que usar a Puma, que é a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. Entendi. Entendeu? Mas olhando por esse lado aí, então, é um mercado forte no Brasil, o atletismo. Sim, tá crescendo pra caramba, bastante, então. Principalmente o esporte, a corrida de rua, né? Porque, se você olhar, velho, são os maiores patrocinadores do futebol também. Puma, Neymar, eu acho que é patrocinado pela Puma. Hoje ele é Puma. Ele é Puma? Ele é Puma hoje. Legal. O Bolt era Puma, né? Que era E a Puma veio forte, né? O atletismo brasileiro. Acho que as grandes marcas estão patrocinando também muito basquete agora no Brasil. Tá tudo crescendo muito, mas isso é importante, porque, queira ou não, o atletismo eu acho que não é tão comum pra maioria dos brasileiros. Eu, por exemplo, nunca vi atletismo na minha escola. Então, quando eu estudava, né? É uma pena isso, né? Porque eu falo assim, as pessoas têm uma noção, porque vem uma pista de atletismo, aqueles implementos grandes, né? Então, acabam sendo os próprios professores estimulados de colocar a prática na escola. Sim. Dentro do SESI, onde eu trabalho, nós não temos uma pista de atletismo. Não temos. Eu trabalho, eu adapto numa quadra de society. Sim. Quando você trabalha com iniciação, você não precisa ter uma pista, lógico. Profissional. Né? A gente gostaria muito de ter, mas quando a gente não tem, a gente improvisa. Né? Que nem quando eu era criança, o meu professor fez Primeiro porque a pista de atletismo é muito cara, viu, gente? É muito fazer caro. Ali aquela... E as medidas certas. As medidas e tal. Mas isso, eu acho que é falta de cultura mesmo, né? Sim. Mas, assim, tem como você trabalhar na escola. Então, assim, os professores acham que não podem trabalhar. Então, é um esporte que não é tão trabalhado nas escolas por conta dessa visão. Sendo que é um esporte extremamente adaptado. Sim. Você pode fazer uma caixa. Hoje, lá no SESI, nós temos uma caixa de salto. Eu faço quase todos os trabalhos. A criança salta, arremessa. Dá pra fazer tudo. Tudo. Numa escola. E usa tudo, né, também. O corpo, falando do corpo. Sim. Tem várias, como é que se diz, modalidades. E você usa tudo e você pode fazer numa quadra. Sim. É tão fácil quanto futebol. É que você não vai dar treinamento. É uma iniciação. Isso. Você vai até pra criança saber se quer, né? Tem gente que tem o talento e nem sabe. Agora, quando você fala em treinamento, aí sim você precisa de uma pista, precisa dos implementos, sabe? É totalmente diferencial. Que nem você falou, eu nunca ouvi falar de atletismo na minha escola. Eu acho isso um absurdo. E tem muita criança geralmente que nunca ouviu. Futebol, vôlei, basquete no máximo. Acho que aqui em São Paulo é mais. Se você for pra Bahia, por exemplo, acho que basquete é incogitável, acho, em escola. A maioria, pelo menos. Deve ter uma ou outra. Então, quando você ouve isso, você fala assim... Vai ser longe de um país que nem o nosso ser uma potência olímpica. Sim. Porque 90% das crianças dentro da escola. Elas estão lá dentro. E o esporte em si muda a vida das pessoas, né? Minha vida mudou, né? Eu falo, primeiramente, eu agradeço a Deus hoje pelo que eu sou e o esporte. Sim.
né? Imagina, uma criança que teve a oportunidade de viajar o mundo. Sim. Eu estudei, fiz minha faculdade, minha pós-graduação. O trabalho, as portas, aonde eu estou hoje, foi por conta também que a minha medalha abriu as portas. Então, assim, o esporte, ele proporciona mudança, Mudança total. transformação. Sabe, assim... E é um grande show, né? Pô, a Olimpíada é um show, né? Rapaz, é um show, Então, assim, um espetáculo. as pessoas precisam entender e ter essa visão no nosso país que esporte é educação, esporte é trabalho, é oportunidade. Sim. Oportunidade para a vida de crianças. E é um dinheiro que o empresário, as empresas que investem não perdem, velho. Porque é uma coisa que tá estimula todo em mundo. educação, né? Muda educação. a vida, transforma a sociedade em si, velho. A gente vê, porque cria essa noção de você se superar, de honestidade, de você... Trabalho em equipe, crescer. E é um trabalho, você ganha por isso. Sim. Né? A criança, ela começa ali, né, desde pequenininha, mas ela vai ali, por exemplo, hoje, uma criança, hoje os patrocínios estão sub-15, eles já têm patrocinador se eles se destacarem. Então, assim, e é oportunidade. Nas escolas estaduais, municipais, etc., tem alguma estrutura ou a educação física tem atletismo ou não? Não. É muito pouco. Velho? Então, a minha luta, e hoje está aqui para divulgar, é fazer com que os professores, sabe, pratiquem não só o atletismo em si, mas esporte, Sim, né? Claro. E depois, mais ainda dessa pandemia que a gente teve uma perda muito grande das crianças para a tecnologia. Né? Então, eles não querem voltar. São poucos os que querem. Porque ficou fácil, né? Ficar lá jogando. Os jogos ganharam muito mais. Então, já era difícil, imagine agora. A dificuldade que a gente tem para trazer eles de volta para o esporte. Pô, e é uma coisa que deveria... Eu tava perguntando até pro rapaz também do basquete, que o caminho, né, que a pessoa faz, se ela quiser. Lá na Bahia, eu acho que ainda é mais difícil que São Paulo. São Paulo, capital. Uhum. Pelo que eu conheço, né? Que aqui, pô, parece que é fácil você entrar você ser um jogador de basquete, você entrar pra alguma liga de vôlei, você entrar pro atletismo. Tem mais oportunidades, né? Mas se você tem viajar pelo Brasil... Aqui, né? São Paulo tem bastante, por exemplo, uma criança que quer, ela vai na escola, lá no Centro Olímpico, aqui ali em frente do servidor público, né? Ali tem um local de atletismo. Aí lá você vai fazer um teste para poder entrar para treinar lá. A criança ela vai saber que ela vai passar por um teste para poder treinar lá. Isso, mas na escola deveria já a iniciar, né? Na verdade, o certo é isso. O professor iniciar com a criança, ele faz... Nem aconteceu comigo. Eu fiquei dos 12 aos 15 anos na escola. Sim. Né? O professor fez esse trabalho comigo, dos 12 aos 15 anos. Dos 15 anos eu fui para um clube. Que esse seria a sequência. Sim. Escola e clube. E ter também bolsa, né? Para quem é Mas hoje o governo dá bastante bolsa, viu? Até bolsa escolar. O atleta, na minha época, que nem eu fui campeã estadual. Na minha época, se tivesse, eu ganharia bolsa. Porque hoje uma criança que é campeã brasileira escolar, ela tem bolsa. O governo dá bolsa. E tem competição escolar do atletismo também? Tem competição escolar também, do atletismo. Ótimo, então. Eu pensava que era mais raro, mais difícil. Não, tem. É assim, o que falta mesmo é estímulo dentro da escola para o professor trabalhar com a modalidade, incentivar as crianças. Talvez, às vezes, eles nem sabem quem tem. A maioria não sabe. Você se baseou em alguém para você... Porque assim, quando tinha a banda, eu me baseava nas bandas que eram a minha inspiração. Qual era a sua inspiração? Tinha algum atleta ou atletas? Não, eu entrei no esporte porque eu gostava de correr. Você nem conhecia tanto assim? Não conhecia ninguém, eu nunca tinha ouvido falar em atletismo quando eu fui correr. Eu não sabia que eu ia lá correr daquele jeito. Eu não sabia. Só que assim, a primeira vez, eu gostava de correr, saltar, jogar vôlei. O vôlei eu conhecia, mas o atletismo não. E aí, você vai e eu me apaixonei. Foi totalmente natural, né? Foi totalmente natural. E aí, aos 15 anos, quando eu venho para Cubatão, que eu começo a conhecer os atletas, aí você fala, pô, eu quero ser que nem o Joaquim Cruz, eu quero ser... Sabe? Aí sim você tem a sua referência. E qual a diferença na pista? É pista que chama, né? É pista. Para você correr
você é um atleta que é mais rápido do que os outros. Tem alguma diferença na estrutura física ou na forma de treinar? Treinar faz diferença? Treinar faz diferença. Mas o atleta velocista, ele nasce. Você não faz um atleta velocista. Não consegue. Ele tem que nascer com essa característica de velocidade. Ele não é treinável. Ele treina para ficar melhor. Sim. Mas você não consegue fazer, olha, eu quero pegar, talvez, você faz os testes lá e ele não foi veloz, mas você insistir em querer fazer ele ser velocista. Não consegue. Caramba. Então, você nasce... É talento mesmo. É a característica de ser velocista. A estrutura física da pessoa. Para velocidade, Difícil, sim. Para velocidade, sim. Aí tem resistência. Tem resistência, aí tem os saltos que exigem velocidade também, força. Cara, mesmo assim, cada um precisa ter uma... Precisa. Assim, é aquilo que a gente fala. Determinação, vamos botar lá, 70% e 30% de talento. 30% de talento. Mas você precisa ter. Mas tem que ter E aí você vai determinação porque trabalhar. é difícil chegar na... É todo um processo, né? Então, assim, você pega uma criança que você viu que ela tem um pouquinho, vou trabalhar com ela, mas ela tem que ter um pouquinho. Se você ver e querer insistir, não vai. Não vai. Você vai se frustrar e a criança também. E se você fazer ela acreditar, não, porque eu vou, não faz. Ela tem que ter. E na competição, como é que é das crianças? Elas sentem muito quando perdem? Muito. Chora e Não, tudo. você não fala pra criança, você não pode fazer competição com criança, né? Você fala que é festival, que é vivência, todo mundo tem que receber medalhinha de participação. Entendi. Por conta disso, elas choram. Ela chora. Elas choram. Quer bater no outro. Quer empurrar. Então, que você ganhou de mim? Não é interessante você estimular a competição com as crianças. Porque elas não entendem, né? Então, assim, geralmente meus alunos falavam, é de ganhar, professor? Não, não é de ganhar. É de ganhar. Você já falava para eles. Não é. É competição? Não é. Porque eles ficam muito frustrados. Não sabem lidar ainda, Não né? sabem lidar. E aos pouquinhos você vai trabalhando com Deve ser eles. engraçada a cena. Eles choram mesmo. Ai, Chora. meu Deus. Não gostam de perder. Então, você não pode estimular ainda. Para uma criança de 6 anos, você vai botar ela para competir. A não ser que seja da ginástica, né? Artística. Porque o trabalho já é bem cedo, né? Então, é um outro tipo de trabalho. Né? Logo cedo, o ginasta tem que estar pronto. Entendi. Do atletismo, depende do esporte, né? Por exemplo, o atletismo, não. Você vai trabalhar atletismo com a criança e vai começar a estimular a criança com 6 anos a competir, você frustra ela, tadinha. Agora, na ginástica olímpica, né? Artística. Artística, dizem que atrapalha um pouco a pessoa de ficar alta ou é conversa isso? Não, geralmente quem vai fazer ginástica, ele já é baixinho, né? Já é a mesma estrutura da pessoa. Mas, Não, todo mundo pode praticar, né? Acredito, quer dizer, eu não sou da ginástica, mas acredito que sim. O que vai seguir para a ginástica, para direcionar, é o tamanho, né? Você não pode ser grande. Você então tem que ser já baixinho. deve ser um Característica. mito que deixa baixa a pessoa. Não, deve é ser um mito. Mas Não. no atletismo Porque a criança, quando começa a crescer, ela sai da ginástica, vai para que nem a Fabiana Murer, que é a do salto com vara, ela era da ginástica. vê Então, que aí não ela tá- fala que teve que sair porque ela cresceu. Então, ela foi pro atletismo. Mas no atletismo, de velocidade, por exemplo, no que estimula a criança? O que vai desenvolver mais na criança? Ou não? Porque, por exemplo, eu acho que se a criança malhar, for musculação, por Força, exemplo, você diminui. vai desenvolver força. Não, assim, hoje em dia era um mito de dizer que você não poderia trabalhar força com criança. Se não ficar pequenininho. Gente, você não vai pegar uma criança... Não, 6 anos, 7 anos, você não pode mesmo. Mas vamos falar de criança de 12 anos, né? Você trabalha saltos, você está trabalhando força. Você coloca a criança lá para fazer amarelinha, ela está fazendo força, ela está fazendo saltos. Com pernas alternadas. Ajuda a desenvolver, né? Quando você fala força, você imagina que você vai para dentro de uma academia e vai botar ferro na Sim. criança, né? Não, aí Carregar os pesão. Carregar os pesão. Mesmo hoje, você pode fazer um trabalho de força com criança mesmo, mas dentro da característica dela, do tamanho dela. Se é uma criança 12 anos pequena, você não vai colocar lá uma barra de 20 quilos para ela. Iniciação, né? É iniciação. Isso o professor tem que estar ali olhando e saber e direcionar a criança. Agora, nos bastidores dos esportes, porque assim, por exemplo, eu sou da comédia, nos bastidores da comédia
é de um jeito. E lá, quando vocês foram pra Pequim, os bastidores, como era? Vocês saíam pra passear? Ou ficavam só presos lá, pensando em como... Não, a gente tem assim, a gente vai 30 dias antes. Então assim, nós ficamos em Macau, né? E a gente tem o nosso dia de folga, a gente vai conhecer os lugares, né? Você faz o seu treinamento, ó, tal hora, 1 hora por dia você pode ir lá. Dentro de uma Vila Olímpica tem muita coisa para um atleta fazer. Tem jogos, tem lojas lá dentro para Tipo você um ver. E shopping aí, por mesmo. exemplo, as marcas esportivas montam os standards dela, e aí o atleta passa o dia lá dentro. Vamos falar da Puma. A Puma vai lá, marca o standard dela, e lá tem comida, tem jogos. O atleta passa o dia lá se divertindo. Essa é a nossa É diversão. um resort pra atleta. Vai assistir um jogo de uma outra modalidade. Você não fica preso ali totalmente. Fica preso na sua concentração. Você tem o seu horário de treinamento, ó, de tal hora, tal hora, de tal hora, tal hora, você tem a recuperação, a fisioterapia, tal. Você seguiu esse cronograma, o que sobrou você pode utilizar. Aí vocês têm a data da competição. Como é? É uma competição só, no caso, 4 por 100? Não, é semifinal e final. Ah, então você tem São que fazer 2 duas dias, vezes. são 2 vezes. Então você tem que ficar concentrado bastante tempo. A gente não procura não sair da concentração, andar muito, sair. Tipo assim, a gente foi 1 mês antes, né? Então, assim, na semana da competição, a gente já começa a focar. Foco total. Foco total. O máximo que a gente vai é para os estádios assistir as outras provas do atletismo. Mas vocês foram conhecer a cidade antes? Quando vocês foram? Sim. E gostaram de Pequim? Sim, eu já tinha ido. Eu fui 2 vezes a Pequim, né? Em 2001 e em 2008. Sim, eu conheci a Cidade Proibida, a gente passeou por Pequim lá, passamos um apuro danado, né? Lá passamos. Porque assim, quando a gente foi, o Comitê Olímpico Brasileiro, olha, vocês não aprontem lá, porque a gente não vai poder ajudar vocês. Cara. É um país extremamente rígido, e se vocês aprontarem, isso foi um trabalho na gente para poder ir para lá, né? Não aprontem lá. E a gente tinha ido, eu não lembro, para uma marca lá, numa casa, que a gente chama de casa, né? Que a gente fala o stand, a gente foi passar o dia lá. E aí, na volta, a gente ia de táxi. E na volta, a gente pegou um táxi. Estávamos em 4. A Elisângela pegou o mapa e falou assim, olha, a gente quer ir para Village Olympic, né? E mostrou pro taxista. E aí o taxista pegou e ficou rodando com a gente em Pequim. E a gente, mais ou menos, já sabia o caminho. Sim. Em Pequim, o cara enrolando. Caramba, então até lá tem isso. Tem. Aí a gente ficou tão nervosa, porque aí ela pegava e falava Village, e mostrava ele, tá, ok. E rodava. Rapaz, que pilantra, velho. E rodando com a gente. Aí a Elisângela falou, pode deixar. Deixou ele rodar. Aí a gente viu o local onde o tênis estava jogando, estava tendo tênis. Aí o que acontece? Todo lugar que tem, por exemplo, tá o tênis, tá o vôlei e tal, tem nós, atletas, podemos entrar lá dentro, porque você tem um crachá, e lá tem ônibus, os ônibus que te levam de volta para a vila, né? Sim. E em qualquer lugar que esteja competição. Aí a Elisângela falou, gente, é o seguinte, a gente sabe mais ou menos o valor que daria da onde a gente estava até a Vila Olímpica. Então, junto o nosso dinheirinho, nós vamos pegar esse dinheiro. E a gente vai pedir para ele parar ali no tênis. Na hora que ele parar, eu vou pegar o dinheiro, vou jogar nele, a gente abre a porta e sai correndo. Caramba, que coragem, mano. Meu Deus, que loucura que foi. Tava lotado de gente. 1, 2, 3 e já ela jogou o dinheiro, abriu a porta. O homem não foi atrás da gente? Caramba. Gritando atrás da gente. Eu falei, ai, meu Deus, eu vou ser presa, eu vou morrer. Mas ele é atrás de atletas de... Pois não tem como, né? não tinha como. Aí ela, vai, Rosinha, corre, se enfia no meio do povo, corra. Mas foi uma pura. Eu falei, meu Deus. Mas o cara foi malandro com a gente. Sim. Né? E, pô, tá rodando o Pequim inteiro. Até lá tem isso, hein? Até lá. Caramba, velho. Passamos todo lugar, por isso. Né? Passamos Parece por que isso. o pessoal passou lá também agora no Catar aí, os humoristas aí que foram, passar isso aí também. O Esses taxista enrolando, É. dando volta, e ele, espera aí, mas dava tanto no Uber e você tá... É. Ah, vai ver o energético? Pô, vê lá se tá geladinho. Tem Tá bom. nada não, tá bom. Aí você vai orientando pra gente aí o horário. Antes, para não ser igual daquela vez. Da outra vez a gente passou do tempo, É. aqui conversando.
Beleza. Aqui é assim, aqui é ao vivo. Pô, mas deve ser legal você conhecer um outro país, uma outra realidade, como atleta, né? Porque vocês saíam com alguma vestimenta, não. alguma coisa, e o pessoal via e já Não, sabia a gente tinha que sair. A gente, assim, quando O visto é de atleta ou não? É de atleta. Ah. Não, e assim, quando você vai a uns Jogos Olímpicos, você não leva nem roupa normal sua. Você ganha um enxoval de roupa, uma mala cheia de roupa, para passeio, para competição. Você não pode colocar uma outra roupa, a não ser a do seu patrocinador. Você entendeu? Caramba, aí você sai e todo mundo Todo sabe mundo que você... sabe que você tá ali e você é atleta. Mesmo que você tem que andar com o crachá, não pode tirar aquele crachá por nada, senão você não entra em lugar nenhum. Você entendeu? Senão você não entra em lugar nenhum. É a sua identificação. Você não anda nem com o documento. Ele é o seu documento. Ele é seu RG lá. O crachá. Tanto quando vocês vê, tipo assim, Olimpíada, sempre tem alguém com crachá. Sim. Aquilo lá é o nosso documento. Você pode... Se você tiver o seu RG, ninguém nem vai querer olhar. Caramba. Quer olhar o crachá. Quer olhar o crachá. Sim, Aquela é a sua identificação naquele país. É o seu crachá. Nem seu passaporte, você anda com ele, é ele. Agora, como é que funciona isso de... Porque, Esse é o olha, meu? esse é o seu, sem açúcar. O jogador de futebol, eu ouvi falar, né? E de basquete também parece, que quando... Gente, vocês ouviram? Quando você... Deixa eu brindar com você aqui, ó. Vamos lá. Ao esporte. Ao Saúde. esporte aqui com o Antoken. O energético de um atleta tomando Gente, com um atleta. Não tem Rapaz, açúcar, que bom. Esse aí não tem açúcar. Eu já vinha no meu cérebro o açúcar, né? Porque eu não gosto de açúcar, não gosto de coisa doce. Esse E aí é sem realmente açúcar. não. Esse aqui não, esse aqui tem. Esse aí é sem. Muito bom. É do que a gente tava falando mesmo? Assim, eu sei que no futebol, em algumas competições, Copa do Brasil, Olimpíada, eu não sei se é Olimpíada, mas Copa do Mundo. Isso Não, no basquete... o futebol participa de Jogos Olímpicos. Não, eu não sei se eles pagam. Tipo, você ganha um prêmio em dinheiro, entendeu? Parece que as os marcas Jogos dão. Olímpicos, as marcas dão. O Comitê Olímpico, não. Não dá nada. Não. Mas existe algum outro campeonato que... no Mundial. atletismo? Mundial. Aí você ganha. Aí você ganha. Só Jogos Olímpicos que você vai amor à sua pátria. Entendi. É como se Não fosse um tem- soldado ali. pra- não tem valor em dinheiro. O seu patrocinador paga para você, mas não tem premiação. A Mundial já tem. O Mundial já tem. Já tem. Aí todo mundo quer ir pro Mundial. Mas Ganhar. não, pelo contrário. Todo mundo quer ir para uns Jogos Olímpicos. Ah, sim, é verdade. A Olimpíada é bem mais importante. É. Não que é mais importante, é que é Jogos Olímpicos. Gente, assim, eu fui a para nação, os né? 2 campeonatos do... Eu fui para uns Jogos... O que muda é um nome. São os mesmos atletas, a mesma forma, mas Olimpíada é a cada 4 anos. Jogos mundiais para o atletismo é a cada 2 anos. Então, assim, são 4 anos de treinamento, 4 anos de ciclo, 4 anos de espera. Então, e é aquela competição que o mundo inteiro para assistir. O mundo inteiro tá ali, né? Então, assim, o atleta pode ter dinheiro ou não, ele quer estar lá. E tem a vestimenta, no caso do atleta, vamos para o de velocidade, né? Que é o quê? 100? 100 200 metros. também é velocidade? 200 até 400 metros. É considerado velocidade. Considerado Então, velocidade. 400 é a velocidade continuada, que a gente fala. vocês usam que tipo de tênis? É tipo uma chuteira pra grudar no chão? Ou... Parece uma choteira, porque a gente deveria ter trago. Você tem prego embaixo, Caramba. preguinhos mesmo. Aí cada pista é uma medida, sabe? E porque aquilo que a gente tá correndo, a pista é uma borracha. É uma borracha aquele É uma chão? borracha aquilo lá. Caramba, eu pensava que era só tipo a Parece ciclofaixa. Não, é tipo uma borracha. E quando você usa o tênis, você escorrega, você não consegue fazer a puxada, a tração, né? Caramba, Então aí velho. é uma trava mesmo que a gente tem, os preguinhos que cada pista você utiliza. Aí, no caso, então, finca o... Não, Ah. ele não entra. Ele não entra. E Caramba, aí que você tecnologia bate, louca essa aí, hein? puxa e não escorrega. Você entendeu? E não faz escorregar, você não patina. Mas pra cada Ele pista, te você falou, é um tamanho? É um tamanho de, tipo, por exemplo, assim, uma pista que ela não é sintética, ela é feita de carvão, você usa uns pregos desse tamanho. Caramba. Ele é grande. Aí uma pista sintética, você usa um prego de milímetro de 5. Mais difícil se equilibrar, não, né? Não, tem você isso nem de- pode colocar um prego de 7, que não vão deixar você entrar dentro da pista.
O árbitro, não deixa. O árbitro, na hora que a gente vai entrar, ele pede para olhar a sapatilha nossa, se o prego tá adequado com aquela pista, porque você é avisado antes que tipo de prego que você pode usar lá. Nas Olimpíadas era o quê? A pista era sintético? Não, é sintética, não pode ser. Não pode ser. Pode ser. Aí você... Aí vem vários preguinhos embaixo, é isso? Não, é um tipo são vários pregos, né? Mas é um tipo, né? Que a gente fala Sim. que tem o pirâmide, tem o agulha, né? Eu preferi o pirâmide. Velho, eu não sabia dessa aí não, hein? Então se você pisar em alguém ali, acabou com a pessoa. Machuca. Você imagina? Machuca. Uma vez, a gente se machuca. Porque uma vez eu tava correndo, e aí, gente, a minha perna direita, ela passou pela panturrilha, bateu, rasgou a minha panturrilha. Aquilo é um prego mesmo. Rasgou minha panturrilha. Velho. E se você pisar num pé de alguém... Já era. Machuca. Pô, eu não sabia dessa aí, tá vendo aí? É. A gente olha, vê lá, pensa que é um negócio macio que você está correndo. É um preguinho, uns preguinhos que estão debaixo da nossa sapatilha. Mas isso ajuda, isso só até a velocidade. Hoje o fundo tá usando também. Mas é bem menorzinho, bem menor, bem pequenininho. Mas o fundo não usava o quê? Tênis normal? Não, não era um tênis normal também. Era uma sapatilha, mas não tinha esses preguinhos da forma como... É que vai mudando tecnologia, né? Agora tem uns preguinhos mais pequenininhos também. Caramba, isso ajuda Muito. Não dá pra você correr de tênis numa pista. Você não corre. Por causa do material dela, né? Não, você escorrega, você cai, patina. Agora, mas ela já deu esse material, porque se você cair não machuca, é isso? Não, você machuca? Machuca mais? Se você cair nessa pista? Ah. Meu Deus, não queira cair nunca. Nossa. Imagina, você queima tudo isso aqui. É terrível você cair numa borracha daquela. É como se você caísse num asfalto. Imagina a moto, quando cai, você não rala todo. Nossa, você tá velho. correndo. E, nossa, isso foi... Até pra estimular a pessoa realmente a acertar. Eu não caí. Tá ligado? A pessoa não errar de jeito nenhum. Não, por exemplo, uma vez... Tô rindo até agora. Porque assim, nós tínhamos um massagista, se ele estiver ouvindo... Aí as pessoas acham que é fácil, né? Você colocar uma sapatilha daquela e entrar numa pista. Se você não saber pisar e puxar, você cai de boca no chão. Meu Deus. Você tem que saber usar ela velho. também. Aí o nosso massagista, a pista lotada no Campeonato do Mundo em Berlim. Meus melhores atletas em treinamento. Eu quero botar uma sapatilha pra fazer uma retinha. Aí os meninos emprestaram pra ele. Vai lá. Vai lá! Aí ele botou a sapatilha. Na hora que ele foi, ele deu de cara, caiu de cara. Por quê? Você tem que saber pisar. Mas também a galera Renato, malvada me também. Desculpa, mas eu tô contando pra todo mundo. E aí, não, é porque assim, as pessoas acham que quando vê um atleta correndo é muito fácil. Não, é tudo uma técnica. A pisada, você tem que saber pisar, fazer a puxada. Porque se você entra de frente, o prego vai travar e você vai cair de boca no chão. Rapaz, e ele entrou de bico, assim, ó, travou. E aí ele caiu. Vivendo e aprendendo. Eu nunca ia imaginar que aquela pista era assim, velho. E que você tinha que usar os preguinhos lá no... Você vê os atletas sair todo ralado. Que louco. machucado. Então tem que ser Só aí é muito caro uma sapatilha dessa pra pessoa comprar? Deve ser. Depende, né? Depende. As de velocidade são as mais baratas. Se você for comprar uma de dardo, é um pouco mais cara, porque os pregos vão na frente e atrás. Caramba. Ele entra diferente. A de salto em altura, a de salto com vara, elas são mais caras. Salto à altura, se o cara errar, ele pisar em alguma coisa quando cair, nele mesmo. Às vezes, Você na acaba- passada, às vezes, quando ele cai no colchão, às vezes rala também. Rapaz, que loucura, hein? É. Mas e pra pessoa correr na rua? A pessoa que corre normal, Não pode. Não mas, corre. mas existe algum tênis específico que você prefere? Que você acha que seja melhor ou que atrapalhe? Não, aí vai muito de marca, né? Aí a gente vai falar de marca. Elas fazem para as marcas fazem Fazem. exclusivamente para correr? Faz. E Mas roupa, no caso da competição, Por exemplo, shorts e camiseta. As meninas usam sunga e topping para correr. Quanto mais flexível seja para você estar correndo, melhor. mais facilidade você Mais vai ter facilidade. na velocidade. Uhum. Você já participou das de obstáculo que tem que pular? Não, nunca participei. Porque ali a gente vê umas quedas que eu vou te Queda falar, feia. hein? Você não vê? É que para começar a prestar atenção ele saindo todo ralado. Ali, Queimado aqui, ok? Parece que queimou, assim. então, ali As tem, provas, eles se machucam ali bem. tem umas quedas Boa, feias. viu? Se eu não me engano, teve Quem
foi que parece que um fotógrafo atrapalhou o cara numa competição de corrida. De corrida que eu falo assim, de velocidade. Parece que um fotógrafo, velho, atrapalhou o atleta, velho. E ele bateu. Isso tem tempo, foi na Olimpíada, eu acho. É. Porque, assim, na pista ninguém entra. Ninguém pode entrar dentro de uma pista de atletismo. E todo mundo que vai trabalhar já sabe disso. É a mesma coisa que você entrar dentro de uma BR, na Bandeirantes. Os caras lá, 120 por hora. Você imagina alguém vai para atravessar? É igualzinho. Você causa um acidente imenso. Você faz um estrago na vida de um atleta imenso. Ah, sim. Então, eu não lembro Então, agora acho, direito. assim, numa competição desse nível, ninguém... Não entra, né? Tá tudo muito, muito preparado, sabe? Deve ter sido, sabe, porque é maratona, eu acho. Aí sim. Que o Porque pessoal tem já gente acostuma, de né? fora, tipo que nem do Vanderlei, que o padre entrou lá e agarrou ele, coitado do Vanderlei. Você participa de muita maratona assim, pra tentar ver o Nunca. limite, etc? Não, nunca, nem quero. Seu negócio é velocidade. Não, e hoje eu corro, né, como atleta amadora, no máximo 10 quilômetros. Não passo disso, eu acho tortura. É sério? Você não... Consigo, é tortura. Mas é porque você esforça muito, né? Não é física, não. Tortura psicológica. Você imagina você tá lá correndo, você pensa na vida, aí você volta a pensar de novo, aí você pensa, aí você volta. Chega uma hora que você fica... Então você é de velocidade por causa porque você é ansiosa, na verdade. Você fica entediado de tanto pensar. Você é tão ansiosa que você quer chegar logo, então você ganhou na velocidade. Não suporto. Boa, assim, é uma coisa, eu não gosto. Não que todo mundo... Eu não gosto. Assim, a gente nunca pode falar, eu nunca. Mas eu não pretendo nunca correr uma maratona. Caramba, porque você não tem... Isso é Não tem isso. psicológico pra isso. É a característica sua, então. Por isso que a velocidade é tão importante pra você. Não consigo. Psicologicamente, meu corpo não aguenta, eu não tenho estrutura pra aguentar. E nem quero treinar. Porque vai ser sofrido. Mas as competições que são de resistência, geralmente, é aquela que é Ironman, que chama? Não, depende. Por exemplo, assim, a gente chama assim, ó. Vamos classificar lá. 5, 10, 21 quilômetros e maratona, a gente classifica como fundo. A partir disso daí, aí a gente vai pra Ironman, que a gente fala, né? Que a gente fala ultra, né? Ultramaratona. A gente fala acima de 42 quilômetros. Mas até os 42 quilômetros... Que trabalha mais com resistência, no caso. É. No caso de vocês, é mais velocidade e pronto. Correr 5 quilômetros pra mim hoje é fácil. Se comer alguma coisa, passa mal, né? Vocês, no caso, de velocidade? Não, assim, você tem a hora certa, né? Tipo assim, até 2 horas antes você pode comer. Mas vocês comem... O alimento que vocês usam é especial pra competição antes? Pra digestão, etc? Depende do horário da prova. Por exemplo, se é de manhã, você vai tomar seu café da manhã. Normal? Normal. Caramba. Não, normal não, né? Dentro daquilo que você tá acostumado, não vai comer 2, 3 pães francês, vai tomar leite. Por exemplo, assim, eu não tomo leite até hoje. Por exemplo, você já tá nervoso. Mas leite atrapalha? Então, eu vou explicar. Depende de cada um. Não é igual para todo mundo. Por exemplo, eu vou para os Jogos Olímpicos, a minha semifinal é de manhã, né? E aí eu vou tomar meu café da manhã, eu vou escolher. Eu não vou comer frutas, eu não vou comer um mamão, por exemplo, que solta intestino. Você já vai estar nervosa. Você vai comer um mamão, vai soltar tudo, né? Então, assim, você tem que fazer umas escolhas. Nutricionista, olha, você vai comer uma proteínazinha, pode pegar um pãozinho, um café, um suquinho, não um suco de laranja, porque o suco de laranja também solta. Você já tá nervoso, você já tá com aquela adrenalina. E aí você come coisas que vai soltar, pronto. Aí você desanda. Aí tem que esperar um tempo para tem um tempo certo para fazer digestão? Não, tanto faz. Não, por exemplo, assim, a gente vai tomando um energético, a gente vai se suplementando com líquido, né? Come uma banana, toma seu café da manhã, por exemplo, 8 horas da manhã. A minha prova vai ser 11 horas da manhã. Eu não vou ficar 3 horas sem comer. Eu vou colocando algumas coisinhas, sabe? Durante o meu aquecimento, até a prova. Mas nada que vá pesar no meu... Uma feijoada. Deus me livre. Mas nem de manhã, mas em lugar nenhum se come feijoada antes de qualquer competição. Eu sei. Tô exagerando, mas você não vai comer um churrasco, que é proteína, pra fazer uma competição. Mas quer dizer que você prefere de manhã, de tarde e de noite pra competir? Ai,
Eu preferia, tipo assim, 11 horas da manhã ou no final da tarde. Porque, assim, na verdade, quando você vai para uma competição e você já sabe os horários dela, você começa a treinar nos horários da prova. Então, os Jogos Olímpicos, Pequim, as competições sempre eram à noite. Então, a gente só treinava à noite. Um mês e o fuso? antes. Tinha fuso lá? Sim, por isso que a gente foi um mês antes. Para cada dia é 1 hora. Porque já atrapalha completamente, né? Meu Deus. Quando eu voltei de lá pro Brasil, eu não sabia onde eu tava. Você perde totalmente. Eu acordei, quando eu acordei, eu falei, mas aonde eu tô? Eu não sabia onde é que eu tava. Se desorienta. Fica todo desorientado. Tem alimento que você sente, assim, que deixa a pessoa mais fraca, mais lenta? Não. Açúcar, não? Assim, é mais opcional, né, de cada atleta, o que ele vai comer. Não é uma coisa assim, olha... Não é uma receita, Não né? é uma receita. Mesmo o treinamento é muito individual. O que serve para você não serve para mim. E a gente faz a mesma prova. Tem coisas que você pode fazer e eu não faço. E o treinamento ele é muito individualizado. Muito específico. Muito né? específico para cada pessoa. Caramba. É mesmo a alimentação. Vocês lá, quando vocês fizeram a competição, aí você falou que são duas provas, que aí vê quem vai... Para final. Isso. Semifinal e final. É semifinal e final. É um intervalo de tempo muito grande de uma para outra? É um prova dia. pra outra? Um dia. Então você tem 2 dias ali para estar 100% focado só naquilo ali. Não, você não foca só naqueles 2 dias, não. Você tem uma semana. Porque, assim, você vai um mês antes, Jogos Olímpicos, vamos falar dos Jogos. Aí, uma semana antes, você é liberado para entrar dentro da Vila Olímpica. Sim. Né? Porque a vila não é tão grande, então precisa sair a natação para o atletismo entrar. Entrou ali, aí é 100% já focado. Foco total. Foco total. Aí você ganhou num dia, no outro dia você já tem que estar ali, velho, agora é... Agora é final. Agora é Não, ganhou, comemorou, acabou, volta de novo e a gente vai... Vocês treinam muito? Não, aí você nem treina mais. Durante a competição mesmo você nem treina? Não treina mais. Você correu a semifinal. Foi para uma final, não tem mais o que fazer. É automatizado, sabe? Quanto mais você quer... As pessoas perguntavam, o que você pensa quando você tá lá na largada? Nada. Minha cabeça tem que estar zerada, meu cérebro tem que estar zerado para eu simplesmente ouvir o tiro. Entendeu? Então, assim, de um dia para o outro, a gente não todos os esportes é a mesma coisa, né? Por exemplo, não dá, assim, a gente treinou tecnicamente aquela passagem daquele jeito. O que o treinador pode fazer? Um ajuste pequeno. Olha, hoje, por exemplo, tem dia que você acorda mais veloz, né? Tem dia que você acorda mais rápido? Tem dia que você acorda melhor. E aí, o que o treinador pode falar? Ele percebeu que um dia antes você estava melhor, ele fazer um ajuste na marca da pessoa que vai sair. Porque, assim, gente, o 4% vocês não verem, mas, assim, é tudo cheio, é muito cronometrado, marca por marca. Então, a gente faz pés, né? Vamos supor, ela colocou 14 pés e ele viu que no dia eu estava... No meu aquecimento, e ele tá olhando que eu tô me desenvolvendo bem, ele fala, tira um pé para ela. É o que ele pode fazer. Entendi. Mas ele não pode mudar a mão, olha, aumenta mais a mão, não pode fazer mais nada. Porque senão atrapalha tudo. O treinador tem que ser bom também, hein? Tem que ser muito bom. Na verdade, ele é o cara, né, que comanda a equipe. É estratégia total também, né? Todinha. E ele que tem essa visão toda e a gente segue o que ele manda. De acordo com cada peça que seria o atleta. Que cada peça mesmo. Porque, assim, por exemplo, quem saiu, que foi eu corro muito bem em curva. Então, ele sabe disso. Então, a Rosemar vai correr em curva, ela tem uma boa saída. Quem vai a segunda mulher, ela se desenvolve muito bem na reta, ela corre um bom 120. Então, ela tem que estar ali. Quem vai correr na outra curva também corre bem em curva. Então, assim, as peças têm que estar super encaixadas. Ele não chega assim e fala, você vai correr aqui ali. Sim, não. É todo... É tudo estrategista, estratégico, né? O técnico ele tem que saber o potencial de cada um e onde é melhor para poder... Agora, sim, pelo que eu via, né? Pelo que a gente vê na TV, pelo que eu lembro de algumas Olimpíadas, ia acontecendo vários jogos na mesma hora, praticamente. No atletismo? Isso. É, isso mesmo. E aí, como é que, rapaz, não pode ter TDAH, né, pau? Não pode o quê? Ter TDAH. O que é isso? Transtorno de déficit de atenção. Porque tem um monte de gente ali fazendo um monte de esporte. Não, mas aí você escolhe, tipo assim, você...
eu vou... Mas o atletismo... Porque você tem que ter foco, total. Assim, você... Nunca te atrapalhou você ver os outros competindo ali? Não, nunca. Por exemplo, assim, a Malren, ela tinha acabado de ganhar uma medalha de ouro. Eu nem... bem na hora que eu entrar na prova. Ela passou por mim e eu sabia que era ela, tal, mas assim, vai, Rosinha, vocês também, tal, deu uma força pra gente. Mas você não pode tirar o foco. Caramba, é difícil. Tem gente hein? saltando aqui, só não tem lançando, né? Por exemplo, se tiver... as provas são diferentes. As provas de lançamento e arremesso... Arremesso não. As de lançamento são horários muito diferentes, porque elas são muito perigosas, Sim, né? não pode pra ter acertar ninguém alguém na perto, pista e tal. Mas as outras, não. Tem gente saltando. Acabou de correr os 100 metros, já entra o 800. Então, assim, é uma atrás Caramba, da velho, não atrapalha em nada, porque às vezes o pessoal aplaude, Não, conseguiu, e você vendo Tem ali. gente, por exemplo, não, é que na hora que da largada todo mundo não salta também, o atleta não salta, porque o estádio inteiro ele para, né? Por conta da atenção. Mas depois, por exemplo, um 10 mil, são 25 voltas na pista, o cara tá correndo, super concentrado, mas no meio tá acontecendo um salto em distância. Todo mundo batendo palma, gritando para aquele saltador. É muito difícil, velho. E o atleta tem que estar concentrado. Eu não conseguiria. Eu sou muito distraído. Você consegue, sim. Aqui é só Cara, você tem que treinar focar muito. naquilo que você faz, que você consegue. Tem que treinar muito e ter muito foco, o que você falou. É. Se a pessoa ouvir um, vai! E você... Por exemplo... Eita, errou! E você lá correndo, pô. Tô falando de outra pessoa, o cara. E você... Mas o atleta nem ouve. Tá acostumado. É o que você falou, né? Que você nem ouvia. Você nem ouve, tá acostumado. cara. Minha Malra tinha acabado de ganhar uma medalha olímpica. Eu sabia o que estava acontecendo lá, mas eu não... Hoje nem não parabenizar. Não podia. Ela passou por mim, eu não pude nem falar, pô, Mal, parabéns! Que bacana! Que já era. Não, se eu tivesse feito isso, já era. Aí Sabe. entra a emoção, aí estragou tudo. Caramba. Eu não saio nem do bloco. É muito difícil. Aí você tem que ser velho. muito frio e ficar ali concentrada. Ela passou por mim. Vai lá, Rosinha, eu tô aqui torcendo por você. E você friamente só ouvindo a voz passar. Caramba. Esse 4 por 100, não é isso? Uhum. Aí vocês revezavam um bastão. Primeiro, esse bastão é pesado ou não? Não, levíssimo. Levíssimo. Mas ele é fácil de escorregar? Não. Então não tem risco de... É mais difícil de cair, assim, né? Não é difícil de cair. Ele é super fácil de cair. Caramba. Ele é super leve. Ele tem mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Sabe? E aí tem toda a forma como que você vai colocar na mão da pessoa. Pra pessoa poder encaixar. Para poder encaixar na mão da pessoa. A primeira coisa é visualizar. Visualizou a mão da pessoa, você coloca. A primeira coisa, visualizou, você leva o bastão. Entendeu? Porque quem vai receber não pode estar olhando. Ela tá de costa. Ela tá de costa pra você. Tá de brincadeira, velho. Ela vai fazer esse posicionamento aqui, ó. Quem vai receber, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. E ele vai olhar pra frente. Aí... O comando todo é de quem vai passar. Ela coloca a mão e deixa. A pessoa também não pode ficar fazendo isso aqui. A gente treina muito isso. Né? Você tá correndo, né? Quando eu vou, que eu aproximei, que a gente fez a marca, e eu grito mão, ela coloca e espera. Até eu colocar o bastão na mão Colocou, dela. ela sentiu que tá firme. Ela sentiu, ela fecha e puxa. Caramba. E já sai correndo. Não, ela já tá em alta velocidade. Não para. Ela tá o bastão era passado em alta velocidade. É passado com os dois. É verdade. Os dois em alta velocidade. Que não para loucura, pra receber. Velho. Você tá em alta velocidade, o outro vem, olhou, visualizou, encaixa e vai. Mas isso é muito massa pra fazer num colégio, né, velho? Sim. Caramba, é muito louco, velho. Eu trabalho muito com as minhas crianças. Se chegar, a pessoa já fica ali e correndo. E correndo, né? Um olhando pra trás, não pode olhar. Mas assim, é um time de cada vez ou são todos? Todos juntos. Cada um numa raia. E você imagina, na troca do bastão, todo mundo gritando mão? E você tem que se concentrar em ouvir a voz só da sua amiga. Só dela. E na hora tá todo mundo... Se não for a sua, você erra, já era. Botou a mão antes ou depois, já era. Caramba. Não, mas sabe o que a gente não erra? Porque tudo tem marca. Naquela marca específica que você tem que passar? É. Então ela tem que acertar e você também. A as marca... duas... Que loucura, Você entendeu? velho.
a gente tem uma marca, por exemplo, lá, a zona de passagem. Na minha época era mais difícil, né? Porque eu tinha que passar o bastão dentro de uma marca de 20 metros, tá? Eu não podia passar nem antes e nem depois, que a gente já estava desclassificado. Então, assim, e dentro dessa zona de passagem de 20 metros tinha um meio, que era o de 10. Então, a gente tinha uns códigos lá, né? A marca... Aí fazia o handicap, né? Marcava lá, vamos supor, 20 pés, coloca-se uma fita, que ninguém que tá de fora assiste. A única hora que ela tem visão de quem vai receber, ela tá olhando pro chão. Na hora que o atleta tá vindo correr, bateu o pé aqui, ela sai. E ali é tudo cronometrado. Ela sai e corre, e eu, por exemplo, tenho que passar se até o meio da zona ela não me ouvir chamar, automaticamente ela coloca a mão. Porque na hora que ela coloca a mão, ela perde um pouquinho de velocidade. Aí o atleta encosta e passa. Caramba, é muito difícil, velho. É muito velho. treinável, muito. E agora melhorou um pouquinho, porque são 30 metros, né? Aumentou agora bastante. são 30 metros. Então, a passagem... Então, vocês hoje vão ver menos queda de bastão. Porque o atleta que derrubar, pelo amor de Deus... É 10 metros a mais, né? São 10 metros a mais para a passagem do bastão. Mas em alta velocidade não é nada. Hein? Mas aí, no caso, ela fica em um ponto, aí ela vê que você tá vindo e ela começa a correr, é isso? Então, assim, ó, gente... Aqui a raia, né? Por exemplo, eu corri na curva, eu corro por dentro, né? Porque eu tenho que correr... Quem corre por fora iria correr mais. Eu tô correndo por dentro, ela tá me esperando por fora. Pra gente não se bater. Sim. Ela não tá aqui na minha frente, ela tá aqui. Na raia de... Aqui é a raia, ela tá por fora e eu tô por dentro. Né? Então, como eu tô correndo na curva, eu tô vindo por dentro, ela tá aqui do lado de fora, a marca dela tá aqui, então ela tá tendo essa visão. Quando ela vê eu bater no pé, ela sai, só que ela não sai entrando na minha frente. Sai na dela. Ela sai na linha reta. E na curva a mesma coisa. O atleta que vai entrar, aí quando ela chega na outra curva, ela já vai por fora. É por dentro, por fora, por dentro, por fora. Porque senão a gente se bate lá dentro. Caramba. É que vocês não percebem nada disso. Não percebe, né? A gente só vê correndo e passando. Que loucura. E 4 pessoas, no caso. Por equipe, né? Ou seja, você tem que fazer isso 4 vezes, não. Sim. Não, eu passo pra ela, aí ela vai lá, passa pra outra e passa pra última. 3 vezes. Um risco absurdo de dar errado isso aí. Muito alto. Só o sapato aí. Só a possibilidade de dar um erro. Se ela pensar em sair um pouquinho antes, já era. Mas isso o atleta que tá passando, ele já percebe. Saiu antes, me ferrei, eu vou ter que se me matar para pegar ela. Eu já começo a gritar. A gente tem É porque ela não pode diminuir a velocidade para te esperar, né? Não pode, porque aí se ela diminuir, eu chego nela muito rápido. Aí já era. Aí é um acidente. Um acidente. Caramba, então, assim, é muito sincronizado. É bonito, né, o esporte, uma prova muito bonita. É muito difícil de treinar. Tem que ser muito sincronizado. E você vê que não é simples como a gente pensa que é só o limite do corpo ali. Mas não é. É o corpo, a mente, coordenação, entrosamento entre a equipe. Velho, trabalha tudo, velho. Completo. Cara, por isso que é difícil também as pessoas têm o tempo, né, de... Esforça muito, velho. Porque a gente tem que fazer nosso treinamento individual, né? E tem que treinar tecnicamente a passagem. É o dia inteiro treinando. Cara, de manhã treinava a prova, você treinava o físico, né? A prova individual, que é correr, tal, saltar. À tarde a gente ia treinar técnica, que é a passagem de bastão. Era o dia inteiro treinando. Mas vem aqui, pra pessoa entrar nessa modalidade aí, deve demorar bastante, porque... Não, assim, por exemplo, vamos falar de classificação. Pra você entrar numa equipe de revezamento 4x100, você tem que estar entre as 6 melhores do Brasil. Pô! Pra você estar dentro de uma equipe. É difícil pra caramba. Só você tá sempre entre as 6 melhores pra você estar numa... Porque é muito difícil, velho. Não tem como. Uma pessoa que não tem uma experiência absurda ali já em velocidade, tá acabada. Mas assim, hoje em dia, né, as criancinhas já... Desde pequenininha, os treinadores já estão colocando, né? As criancinhas que eu tô falando, gente, é 15 anos e tal. E eles já estão brincando com bastão. Sabe? Já tá... Já sabe, que nem as minhas crianças hoje lá, sabe? Eles brincam com bastão.
O Brasil é que nem futebol, né? Tá se familiarizando, né? Já tá se tornando comum. Brincar com o bastão. Caramba, olha, eu não sabia que era tão difícil. Eu pensava que era... Claro, eu sabia que era difícil no sentido de Mas não sabia de esforço todas físico. essas técnicas que Chute. existiam. Uma tem que correr por dentro, aqui corre na reta, corre por fora. Você tem vai. que saber correr em primeiro Tem lugar. que saber primeiro. Porque não é só sair correndo. Não. Tem a questão da superfície, de como você vai pisar. Tanto que quando... Então, vamos falar do revezamento, que quando nós, do Brasil, fomos para a final, e logo quando você sai, tem a imprensa toda ali, né, te fazendo entrevista, e eles vieram entrevistar a gente. Porque vocês foram para a final porque as americanas derrubou o bastão. Eu falei assim, não. A gente foi para a final porque a gente é melhor que elas. Porque revezamento, você não precisa só saber correr, você tem que saber correr e fazer a troca do bastão. Então, se a gente chegou e elas não, a gente é melhor que elas. Sim, claro. Eu Mas não tô se numa passou, final. é melhor. Porque elas derrubaram. E foram melhores do que as russas também, porque elas trapacearam, velho. Tomaram lá um negocinho pra ser mais rápido. Bom negocinho, né? Que eu não desejo nunca. Eu fico muito feliz em ter chegado aos Jogos Olímpicos limpa, sabe? Conforme as regras ditam. E a minha maior felicidade é saber que eu dediquei a minha vida limpa, seguindo regras, cheguei lá e ganhei uma medalha olímpica. Isso, pra mim, não tem preço. Pra poder ganhar... Dormir, poder falar aqui com você hoje, sabe? Incentivar crianças, incentivar pessoas. Isso, pra mim, não tem preço. Pô, muito legal, velho. E eu acho muito bonito, viu, quando a gente conhece. Por isso que é bom, né, podcast, a gente conversa, a gente vai conhecendo melhor de tudo, né? E, pô, velho, saber que... Pô, eu nunca... Tipo, eu ia passar minha vida inteira sem saber disso. Tá ligado? Só se eu fosse pesquisar sobre o assunto. Mas mesmo entender. assim não tem. Essas coisas assim tão técnicas não existe, né? Só quem é da área mesmo que sabe. Quer dizer, quem vai querer trabalhar com atletismo, quem vai... O público em si não sabe disso. O atleta, ele precisa se superar. É o que eu tava falando até esses dias, eu tava falando com Carol, que... Carol é minha mulher. Mas eu falei como se todo mundo soubesse. Mas assim, eu tava falando até isso, que as pessoas olham assim um atleta e falam assim, pô, esse cara aí deu sorte, esse cara aí, pô, ele nasceu com talento só, foi lá e deu tudo certo. É um conjunto, velho. É um conjunto. Não basta o cara ser bom. Tem muita gente que é melhor do que o Neymar, que ninguém conhece, velho. Provavelmente tem gente melhor que ele. Sempre vai ter. Sempre vai. Mas ninguém nem conhece. Sempre tem que ter, né? Mas é um conjunto. É um conjunto. Se o cara não... Ele achar que só porque ele tem um talento ele não vai. Ele precisa do técnico. Ele precisa entender e trabalhar isso aí que você falou, de passar. Velho, é uma coordenação bizarra de velocidade e experiência. Tem que fazer. Vai adquirindo, Então... É um trabalho, né, gente? É que, assim, hoje o esporte, assim, na verdade, desde que eu entrei, eu encarei como um trabalho. Sim, é um trabalho dificílimo. É um trabalho, como que exige qualquer tudo. Outro. Exige mente. Não, porque às vezes, pô, você vai pro escritório e exige só sua mente. Ah, sim. O esporte, ele exige é o corpo, disciplina, mente. Tudo. Ele é completo. É completo. O ser humano. Por isso que é bonito. As pessoas falam assim, o atleta não é... Quem faz esporte é do alto rendimento. Essa pessoa não bate bem. Não, pra fazer isso, não bate bem. É assim que a gente é tratado, Não. Não é porque tem que ser meio psicopata, assim, de tem que ser um pouquinho fora da casinha mesmo pra praticar, porque tem umas coisas que a gente faz que ninguém acredita. Pra poder... Não, tipo assim, nada que seja fora do... Mas, por exemplo, você imagina você treinar 8 horas? Ficar dentro de uma sala de musculação 6 horas? Sim. Sabe? Ter uma vida tão radicalizada... Vive aquilo, né? Vive aquilo 24 horas. Você não pode nem imaginar ficar doente. E se estiver doente, você vai treinar assim mesmo? É complicado. Não é fácil. Mas por isso que é bonito, né? É o ser humano se superando, né? Isso é que é legal. E eu acho que através do esporte, além de mudar a vida das pessoas, também une, né? Países, às vezes. Une. Isso é que é legal. A gente vê na Olimpíada como é bonita a abertura, né? Que eles fazem dos países. E a gente fica todo junto, viu, gente? Aquilo é dentro de uma Vila Olímpica, todos os países todos os atletas juntos. Todos os atletas que legal. juntos. E é uma coisa assim que, quando eu soube, né? E eu fiquei super... O mundo inteiro ficou... Quando o Kobe faleceu, e eu sentei do lado dele, numa Vila Olímpica, que a gente tem uma sala de convivência, né? Onde os atletas... É o único lugar que tem internet. Né? Porque nos quartos, nas coisas, não tem internet. Não pode ter.
senão vara, né? Então, assim, o único lugar que tinha internet era essa sala de convivência. Então, todos os atletas Ia do mundo estavam lá e ele sentou do lado, Olha que legal. sabe? Você tem essa oportunidade. É de muito conviver bom, com o velho. mundo É inteiro. um mundo fantástico, viu? Não só pelo dinheiro que traz, claro, e pode dar uma vida melhor para as pessoas, como também o fato do ser humano estar se superando, velho. É legal demais isso. E a partir daí, às vezes, criam até roupa, tênis, para as pessoas comuns. É isso mesmo. Porque é melhor, isso aqui é melhor, esse design, pra pessoa sente melhor. Pô, é muito legal. Pô, eu vou te agradecer, Rosimar. A gente tá chegando no final já? Tá chegando no final já. Mas eu vou te agradecer por ter vindo aí. Da próxima vez, quem sabe, você traz a medalha aí pra gente. Eu vou precisar fazer uma réplica, porque assim, a minha medalha. Eu até quero, mas assim, quando você pega e vai sair com ela. Ai, Sim, que medo, sim. eu tenho muito medo. E como você vem também em viagem, geralmente, trabalhando então, em outras coisas, é ruim, eu entendo. Mas eu que agradeço, Abner, a oportunidade de estar falando da minha carreira, falando do esporte, que o esporte proporciona, faz a diferença na vida. Isso é muito importante para que criança, que pais entendam, sabe? Que esporte não é só lazer, sabe? É um trabalho que faz a diferença na vida das crianças. Então, é importante. Então, sempre que você quiser, eu vou estar aqui para divulgar, para falar, porque eu acredito na educação através do esporte. Eu amo esporte. E sempre que me chamam para falar disso, eu venho com o maior prazer. Isso só faz bem pro ser humano, né? O esporte. Se quiser dar suas redes sociais também aí, ou algum site, alguma coisa. Meu Instagram é Rosemar Coelho Neto, me sigam lá. Vocês vão ver que hoje eu sou uma atleta amadora, tento conciliar o meu trabalho com atividade física. Eu não sou mais profissional, mas um pouquinho que eu treino eu já subi em pódio, né? Eu subi nos pódios aí da rua. E é isso, cuido da minha filha, sou coordenadora do SESI. Me sigam lá, que é bem legal. Rosemar Coelho Neto. E assistam também lá o Ícaro, para entender melhor. Sim, para entender melhor sobre tudo isso que aconteceu, sobre o doping, como é que funciona. Ele é um documentário que explica... E que foi o que levou a medalha pro Brasil. A medalha do Brasil e de outros atletas também. Então, é legal. Tá na Netflix, né? Eu não sei se ainda está, mas quando eu assisti foi pela Netflix. Mas só pesquisar no Google, você acha Ícaro. É o nome do cientista. Legal, eu vou assistir. Bem E bacana. muito obrigado a vocês que assistiram aqui até agora esse episódio. Também não esquece que nos cortes do Pod Abner vai ter lá os melhores momentos dessa conversa aqui, que com certeza vai ajudar muita gente, inclusive, a se decidir a entrar para algum esporte ou começar a praticar algum esporte, ou colocar o filho para praticar algum esporte. Sim, que é muito importante. Que é importante. Eu quero agradecer muito de novo a Rosimar por ter dado essa honra de ter vindo aqui, uma atleta brasileira medalhista aqui no Pod Abner. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Valeu, diretor. E até a próxima, galera. Fui, tchau. Tchau, tchau.